Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá, minha gente, como vocês estão? Como tem passado os dias por aí? Como que tem sido as vivências, experiências e tudo mais na vida? Hoje eu trago para vocês, não vai ser exatamente um episódio que eu gravei a partir de depoimentos ou um tema isolado que eu separei. É um pouco mais legal ainda. Vocês que me acompanham no Instagram, vocês que acompanham o perfil da Brava no Instagram também, devem ter visto que ano passado, no dia 7, se eu não me engano, rolou um curso chamado Os Rastros do Amor Romântico. E aí nesse curso eu converso, eu trago muitas coisas, muitas referências, muitos assuntos. E uma das perguntas de fundo que fica nesse curso é: não monogamia é relacionamento aberto? Relacionamento aberto é não monogamia? E assim, né, nesse curso a minha ideia jamais vai ser dizer se é ou se não é, mas eu quero apontar as marcações do que constrói um tipo de amor romântico que pode estar dentro das nossas relações, inclusive quando a gente chama de não monogamia. Então, como eu sempre comento, né, a não monogamia deveria ser percebida para muito além das relações afetivo-sexuais. Eu insisto nesse ponto porque se a gente não faz um movimento como esse, a gente cai nessa conversa que está muito na internet, em vários âmbitos, de que basta você se relacionar com mais de uma pessoa para que você seja, então, uma pessoa não monogâmica. E já falei isso várias vezes, não é sobre número de parcerias. E esse curso é para mostrar como que, na perspectiva ocidental, a ideia de amor romântico ela foi sendo construída. E aí eu vou traçar um panorama que vem lá desde o século III, lá na Europa, até o nosso século XXI, passando sobre inúmeras abordagens, falando de várias coisinhas para a gente pensar a respeito. E o que é legal desse episódio hoje, que é na verdade o áudio do vídeo que eu fiz no curso, é que além da minha fala, tem a fala de outras pessoas que vai estar feita pelo intermédio de Fabian. E essas falas são pessoas que comentaram no curso pelo chat e que nós fomos falando ali, lendo sobre, trazendo as perguntas, eu fui respondendo como eu podia. E tá uma conversa bem legal e o tempo, né, quase 2 horas de áudio, de vídeo, é uma coisa bem bacana, vale muito a pena pra gente pensar sobre isso. Cachorrinhos latindo por aqui, carro passando, buzina chegando, mas, como eu sempre digo, é um podcast real, baseado na vida real. Não tem um estúdio, não tem um espaço com isolamento acústico, então vamos lá. Para a gente começar a conversa de hoje, eu vou deixar uma fala também que está presente no curso, que foi a fala de Fabian, e é uma fala que Fabian faz geralmente nos começos de cursos da Brava, e eu acho legal deixar aqui nesse episódio para vocês conhecerem também a Brava. Eu vou deixar na descrição tanto o link da Brava para vocês acessarem o perfil, que é um lugar que tem muitos cursos muito bons, e eu vou deixar também o link deste vídeo que foi feito do curso no YouTube, para você também poder acessar pelo YouTube em outro momento, assistir, fazer anotações baseadas nos slides que eu apresento, tá? Então venham comigo, vamos ali aprender um pouquinho sobre os rastros do amor romântico e também deixa nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, quais são as dúvidas e marca a gente no Instagram, compartilha esse episódio com as suas reflexões. Vamos que vamos? Pronto, galera, oficialmente começamos aqui o nosso encontro de hoje, sábado, 10 horas da manhã, com o Andreone. Tô muito feliz de estar com vocês.
A gente teve muitas inscrições, então imagino que vai ter uma galera chegando aqui, né? Porque é isso, 10 horas da manhã não é um horário muito fácil, a gente vai inventando essas coisas e eu fico muito feliz que vocês topam, né? Tá com a gente nessas também. Mas é isso, também vai ficar gravado, então vocês vão poder voltar nesse conteúdo depois. Pra quem não me conhece, meu nome é Fabian, sou a pessoa que faz Corrida Brava, sou idealizador, né? Faço curadoria, faço produção, tô em todos os cursos. Quero até saber aqui, né, da galera que já tá presente, quem já fez alguma atividade da Brava antes, quem tá tendo contato com a Brava pela primeira vez agora. Se vocês quiserem dizer também se já conhecem o trabalho de Andreoni, se não conhecem, se estão tendo contato agora também. É bom porque a gente coloca esse chat para dar uma animada, porque eu gosto de um chat animado. E aí, é isso, né? Vou fazendo algumas perguntas aqui para vocês pelo caminho também. E aí, durante o percurso, vão hablando aqui no chat, porque a gente vai, né, pegando as coisas ali para ter um momento de troca no final. Bom, vou contar um pouquinho da Brava para quem não conhece, né, o que é esse espaço. Imagino que tenham muitas pessoas também que estão assistindo pela gravação e podem não conhecer. Então, a Brava é uma comunidade de compartilhamento de conhecimento. Todos os dias a gente está aqui online e ao vivo, geralmente pelo Zoom, né, e não pelo YouTube, mas quando é aulão gratuito, geralmente acontece pelo YouTube, né? E aí a gente está promovendo sempre discussões que estão passando por gênero, raça, classe, sexualidade, corpo normatividade e principalmente como que os processos de colonização e o que a gente tem por colonialidade estão fazendo sustentação para esses sistemas. Aí fala assim, tá falando de tudo isso, mas o que monogamia tem a ver? Tudo a ver. Não monogamia, amor, né? Tem tudo a ver com todos esses marcadores aqui que eu tô dizendo para vocês. Então, acho que é isso que a gente vai explorar hoje também, né? Com Andreoni, vai vendo também essas intersecções. E tô muito animado da gente estar fazendo esse aulão aqui de novo com vocês, porque a gente já fez uma edição dele há um tempo atrás, e aí a gente falou assim, não, agora a gente tá aqui na festa do fim do ano da Brava, porque é isso. Foram 182 cursos esse ano, gente. 182, é muita coisa. E aí agora a gente fez esse momento de encerramento, onde estão rolando vários aulões gratuitos, com opção de colaboração voluntária. Inclusive, agradeço muito todas as pessoas que colaboraram ali voluntariamente, né? Porque é isso, é um projeto independente, é um projeto autônomo, funciona a partir das inscrições. Então, é assim também que a gente vai dando algum tipo de sustentação para esse projeto, né? E vai também dando condições de todas as pessoas que estão ali fazendo parte da rede da Brava, que todo mundo seja remunerado, né? Então, isso é um trabalho do dia a dia, né? Um trabalho que ocupa a vida de muitas pessoas. E aí é isso. Sempre agradeço as pessoas que também reconhecem isso enquanto um trabalho e colaboram também financeiramente para a gente continuar fazendo esse projeto, né? Depois eu vou falar para a Andreoni também falar do podcast dela, né, do Apoia-se dela, mas a Brava também tem um Apoia-se, e aí eu vou deixar o link aqui para vocês, junto com o link com todos os cursos da Brava, para vocês darem uma conferida. Amanhã a gente tem outro aulão gratuito que se chama Poéticas do Fracasso, então assim, se você, pessoa que, assim como todos, né, que somos das dissidências, já tá ali num lugar de fracassades da vida, então é ótimo que a gente vai ali falar um pouco disso, assim, junto com o Mitzi Queiroz, que é uma pessoa também muito incrível, e aí na semana que vem tem mais umas 3 ou 4 atividades gratuitas, e aí vocês podem se inscrever e a gente volta só em janeiro. Então vou deixar os links aqui para vocês, link do Apoia-se, do Pix da Brava, de tudo isso para quem puder colaborar com a gente. É muito, muito, muito importante a gente fazer algum tipo de sustentação mesmo financeira para esse projeto, principalmente nesse período, que é isso, né? Imagino que alguns de vocês saibam o que é você parar de trabalhar e aí você parar de não recebe mais nada, né? Porque é isso que pessoas autônomas acontece na vida de pessoas autônomas. Então, para quem puder dar essa força pra gente nesse momento, agradeço muito. Bom, também avisar vocês, gente, que a gente gosta muito de conversa, então vão trazendo coisas aqui no chat pra gente, tragam as impressões de vocês, a vida de vocês. A gente entende muito que esse conhecimento que Andreoni vai partilhar aqui, né, ele não tem uma verdade absoluta, não é com o objetivo de chegar aqui e falar assim, olha, gente, é isso e pronto. Mas não, né, são sempre caminhos que a Brava vai abrindo a partir, né, dessas pesquisas que podem vir do campo acadêmico, podem não vir do campo acadêmico, mas que a gente traz para a coletividade. Então, é um processo realmente de construção coletiva de conhecimento. Por isso que as perguntas de vocês, os comentários que vocês fazem é muito, muito, muito importante. E eu sempre digo, assim, quando a gente tá no Zoom, né, como que o grupo também dá sustentação para que essas diferenças possam acontecer. Então é isso, né? Às vezes a gente tá lendo um livro e não é com tudo que concorda ali no livro, né? Às vezes a gente tá fazendo ali uma coisa também não é com tudo que concorda. E também tá tudo bem, né? A gente vai ter diferenças e é sobre bancar essas diferenças e como que a gente dá condições disso acontecer num grupo que, para mim, é uma coisa muito importante, como que a gente dá sustentação para essa comunidade. Ou como que essa comunidade dá sustentação para si mesma, né? Então, isso é
uma coisa muito legal, assim, dos cursos da Brava é que a gente vai vendo, assim, como que as pessoas vão bancando o grupo que é feito mesmo, né? E a gente vai podendo trazer trocas que muitas vezes passam por lugares difíceis, por lugares incômodos, de dor, de violência, mas que a gente consegue fazer isso num ambiente também que tem respeito, que tem amorosidade, que tem afeto. Então, a Brava tá tentando mobilizar ali toda essa construção de conhecimento, mas pensando como o modo como a gente está fazendo isso, né? Isso pra gente é muito importante, a prática. Por isso que é isso, nos cursos que são pagos durante o ano, a gente tem sempre bolsas integrais para todo mundo que pede. Então, se você, pro ano que vem ali, né, estiver vendo os cursos pagos e falar, ai, quero muito participar, mas tô sem grana, você pode pedir uma bolsa, que as bolsas vão ser disponibilizadas para todo mundo. Esse é o projeto mesmo é para que todas as pessoas que queiram participar possam participar e que a gente consiga ter assim realmente essa comunidade sustentando esse projeto no sentido de quem pode paga, né, para todas as pessoas que não podem entrarem com bolsa e tudo mais, né? Então vai tentando ter um equilíbrio. Eu digo tentando porque às vezes a gente tem muito mais pedido de bolsa do que inscrições pagas, mas tudo bem, gente, a gente vai dar certo, vai funcionar. Mas é isso, galera. Alguns avisos agora antes da gente dar início. O primeiro é que é isso, tá sendo gravado, vai ficar disponível para vocês por 30 dias, pelo menos, então vocês vão poder acessar esse conteúdo quantas vezes for necessário durante esse período. O segundo é que quando a gente estiver mais ou menos no meio do nosso encontro, eu vou passar uma lista de presença. E aí, quem quiser o certificado, preenche a lista de presença pra gente, porque tem que estar aqui ao vivo, né? Que daí vai preencher a lista de presença e tudo mais, e o certificado vai estar disponível já logo na segunda ou terça-feira, vocês vão receber por e-mail. A gravação também vocês recebem por e-mail. E também vai estar disponível na área de vocês do Simpla, que é o site que fizeram a inscrição. Então, quando entra ali com login e senha, vai ter uma aba lá, quando entra no ingresso, materiais, clica nela, que daí vai ter a gravação, vai ter, sei lá, algum material extra que a Andreoni quiser disponibilizar, sei lá, que for, vai estar ali no Simpla também. E por último, vou pedir para quando vocês forem fazer um comentário ou uma pergunta, né? Principalmente quando for uma pergunta, eu vou pedir para vocês colocarem uma aspas ou sei lá, como que chama esse negócio? Um parêntese, sei lá, qualquer coisa para marcar que é uma pergunta, para eu saber, né, que é uma pergunta e poder pegar ela pra gente fazer depois no final. A Andreoni vai fazer toda o momento de fala dela, né? E aí no final a gente vai ter um momento de conversa. E também, se vocês forem fazendo comentários e essas perguntas, eu pedi para vocês colocarem os pronomes de vocês junto, só para eu saber o pronome de vocês, porque senão eu não sei como me dirigir a vocês também. Então, os meus pronomes são ou ele ou ele, vocês podem me chamar em qualquer um dos dois. E aí, para vocês, né, fazerem isso, é só quando for lá fazer o comentário e tudo mais, diz o seu nome, ou se o nome já tiver marcado ali no YouTube mesmo, coloca o pronome do lado, só pra gente saber também, né, e aí conseguir respeitar todo mundo que tá compondo esse espaço, né, e não chegar nesse lugar de uns marcadores da cisgeneridade, de que a partir do nosso nome, a partir da nossa estética, vão sendo atribuídos pronomes que podem não ser os pronomes que as pessoas utilizam. Então, óbvio, né, eu sou uma pessoa transmasculina, isso é uma preocupação muito grande na Brava, né, porque muitas pessoas trans compõem, né, a Brava, mas não são só pessoas trans que têm pronome. Então, é isso, a gente pede pra todo mundo mandar os pronomes, porque a gente sai desse lugar de adivinhar o pronome das pessoas. Pronto, gente, dito tudo isso, agora eu vou passar pra Andreoni pra gente dar início, quero agradecer novamente a presença de vocês, agora eu vou dar uma olhada ali no chat do YouTube, ver como que tá todo mundo, e qualquer coisa, vão me chamando aqui no chat e tudo mais, se travar, se der algum problema, avisem por aqui que a gente vai ajeitando também. E Andreone, amiga, estou muito feliz, né? Depois de vários cursos que aconteceram esse ano, juntos, a gente tá fechando aqui, né? Juntos de novo. Então, tô Esse muito ano feliz. foi cheio, né, Mi? Bastante curso. E Esse eu já ano, vi o pessoal do chat 132. comentando, Mi, eu vim aqui buscar o amor não mono. Ah! Galera, já me arrobas no Agora virou o Instagram. Tinder, os rastros do Tinder. Gente, eu sempre falo nos cursos da Brava que a Brava é um ótimo lugar pra conhecer pessoas. Funciona muito melhor que Tinder. Porque assim, imagina, as pessoas que vocês vão ver aqui no chat já passaram por um filtro incrível, que é tá num curso de Andreoni, pra falar de amor Uhum. romântico, não monogamia e tudo mais. Então, assim, mandem os arrobas de vocês aí, quem quiser no Instagram, porque é bom que a galera se conecta. Bom, Andreoni, agora sim, amiga. Vamos com Mi, eu tudo. vou tentar compartilhar a tela aqui e você me fala se estiver funcionando, tá? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui a falar sobre os rastros do amor romântico. A ideia aqui não é dizer se vocês são pessoas não monogâmicas ou não, não é aqui validar carteirinha, tá? Hoje não é um alistamento de validação de carteirinha, hoje é mais para a gente conversar mesmo e ver por que que em alguns casos, quando a gente fala desse negócio de amor romântico e quando a gente fala de relacionamento aberto e até mesmo de não monogamia, não necessariamente a gente está falando de descolonização, e eu acho que a gente deveria falar. Então é mais para chamar essa atenção. Para quem não me conhece,
Meu nome é Andreane Teres Medrado, mas nas redes Andreane Medrado. Uso os pronomes ela dela. Minha formação vem de vários lugares, né? Primeiro eu fiz graduação em ciências biológicas, depois fui fazer o meu mestrado em fisiologia, estudando neuroendocrinologia reprodutiva. Aí depois fiz a psicologia pela USP também e terminei o doutorado lá. Eu estudei como que o nojo influencia a atratividade sexual, como que influencia o desejo sexual das pessoas. E que eu acho que é bastante interessante pensar o nojo como essa emoção que também diz sobre nossa atração, só que pela via da repulsão, né? Mas isso daí é uma outra coisa. E também eu sou coordenadora geral do Núcleo de Consciência Negra, onde eu também dei aula de redação esse ano. E minhas principais áreas de estudos é gênero e sexualidade, atratividade sexual, relações interraciais e não monogamia, só que eu resumiria tudo isso aqui como anticolonialismo. Essa é a minha grande área mesmo. Quem quiser me seguir no Instagram, quem ainda não conhece o meu trabalho, o meu perfil, eu deixo aqui para o convite, andreoni.medrado. E quem tiver afim de ler algumas coisas também que eu escrevo, tem o blog Devaneios Filosóficos, para poderem, né, dar uma lida. E já adiantar, assim, que quem quiser é só deixar comentário mesmo aqui, tá, gente? Pode ir comentando enquanto a gente está falando, Fabiana tá de olho. E como eu nunca pedi nada para vocês, eu venho aqui pedir encarecidamente duas coisinhas simples, que não vai custar nada para vocês, tá? Primeira coisa, sigam lá meu podcast Devaneios Filosóficos. Eu criei ele esse ano, abri esse podcast para trazer vários assuntos, vários temas, e eu queria que vocês pudessem conhecer meu podcast. Tem assunto sobre muita coisa filosófica dentro da psicologia, e também, mais recentemente, eu criei um bloco só sobre não monogamia. Já deve ter uns 18 episódios. Então vão lá, dá uma olhadinha nos blocos que tem sobre não monogamia. E quem quiser ainda mais, avalie a gente com algumas estrelinhas, que isso ajuda muito o Spotify e o Deezer propulsionar o nosso trabalho. E também, como o Fabiano comentou, deixo aqui para vocês fazerem a leitura de QR Code também, para apoiarem a Brava. Eu vou deixar o meu apoio-se no final, porque eu tenho que convencer vocês primeiro. Fabiana já convenceu. Eu tenho que convencer vocês que o meu trabalho é bom, e aí no final eu coloco o meu apoia-se para quem se convencer e quiser fazer contribuições, porque não é barato manter esse trabalho, embora o meu trabalho seja autônomo também, aquela coisa que é nós por nós, mas quem quiser colaborar, fica a dica. E para hoje, 7 de dezembro, num sábado pela manhã, a gente vai estudar um panorama, né, de uma introdução mais histórica e cultural sobre o que que é isso que a gente chama de amor romântico, porque uma coisa é chegar na internet e falar assim, não, eu quero sair da monogamia porque eu quero criticar e sair do amor romântico. Mas o que que é amor romântico? Tem gente que vai confundir amor romântico com romance. E aí eu já começo falando que a gente não precisa arrancar tudo que está no amor romântico para viver outra coisa. Você pode ter um romance, você pode dar flores. Bom, Lineker vai falar que é para buscar no aeroporto. Eu não sei se precisa tanto, né? Mas se quiser também pode, tá? Chegar e esperar em casa, como se fosse a joia rara, pode também. Mas a gente tem que diferenciar o que que é o amor romântico e o que que é o romance. E o romance eu acho importante e legal. Para quem gosta, vale a pena. A gente vai falar um pouco de marcadores sociais da diferença, da perspectiva anticolonial nas relações, e vai pensar sobre a entidade casal a partir da discussão sobre relacionamento aberto. E aí depois a gente vai abrir para vocês conversarem, trazerem tudo que vocês tiverem vontade para perguntar dentro dos nossos limites capitalistas de tempo, né, que infelizmente existem. Então, começando, eu queria dizer primeiro, eu poderia abordar esse tema de uma série de vias, a partir de uma série de caminhos. Eu escolhi abordar a partir de críticas ao colonialismo. Então, o referencial que eu vou usar para partir a crítica vai ser a Europa, porque pode ser que vai ter gente que vai falar assim, ah, você está falando de anticolonialismo, mas você só traz coisas da Europa, Europa, Europa. Eu falo, sim. Antes da gente, ou durante o processo da gente se aproximar da nossa cultura, identidade, de outras formas de viver o amor, é importante a gente saber como que isso que a gente aprendeu foi construído. Então, eu vou pegar uma base de crítica às ações eurocêntricas, capitalismo, pensar nesses fatores que, na minha opinião, impulsionaram e impulsionam o amor romântico, que é racismo, cisgeneridade, religião, ciência e uma série de coisas. Então, as referências críticas que eu vou trazer é pensando como que as coisas que aconteceram na Europa Europa e Estados Unidos têm se espalhado pelo Ocidente e faz a gente acreditar que amor é isso que a gente
conhece hoje. E para começar, eu acho que é importante a gente ir lá no século II, lá no século III, pensar como que lá no século III, nos anos 270, essa noção de amor, essa noção do que hoje a gente chama de amor, tem uma base, como não poderia ser diferente, né, no Ocidente, religiosa. Lá no século III, o imperador Cláudio II, ele tomou uma certa decisão. Ele falou assim: agora, homens solteiros têm que continuar solteiros, porque estes homens solteiros não têm responsabilidade familiar e são melhores soldados na guerra. Então, a partir disso, como eu quero homens solteiros bons para a guerra, acabou a ideia de casamento, ninguém mais casa e quem falar sobre isso vai pagar por isso. Só que tinha uma pessoa lá, que era um padre São Valentim, que ele acreditava que casamento fazia parte do plano de Deus, porque provavelmente ele leu bastante a Bíblia e ele entendeu bem o recado, né? E ele falou: não, isso aqui é importante, eu vou continuar fazendo. E ele continuou pregando o casamento como essa forma de união divina. Só que no século 270, no ano 270, ele foi descoberto, denunciaram ele para o imperador, ele foi executado e foi morto, né? Foi preso e foi morto. Só que lá durante a prisão, ele se apaixonou, segundo conta uma das histórias, que ele se apaixonou pela filha de um carcereiro. Só que no dia que estava marcada a sua execução, ele mandou uma cartinha para essa filha do carcereiro e na cartinha ele escreveu do seu Valentim. E aí é isso que dá origem à data de São Valentim, que em vários países do Ocidente, o Dia dos Namorados é comemorado dia 14 de fevereiro, porque foi o dia 14 de fevereiro de 270 que Valentim foi morto. E aí essa data ficou até hoje como o Dia de São Valentim, que é o Dia dos Namorados. No Brasil, isso é diferente. Teve um curso que a gente deu aqui na Brava sobre Dia dos Namorados e não monogamia. E no Brasil a data mudou porque o capitalismo também está no meio, né? Então, o pai do João Dória, que foi prefeito, governador aqui de São Paulo, ele teve toda uma questão burocrática e capitalista e do trabalho para promover um dia de ascensão comercial que foi colocado o Dia dos Namorados aqui no Brasil de outro jeito. E lá no século V, ó, isso aqui foi no século III, né? A execução. Lá no século V, esse Papa Gelásio tinha uma data que era chamada de um festival pagão de Lupercalia, que era um dia que celebrava a fertilidade. Ele substitui essa data pelo dia 14 de fevereiro, que vai se chamar, então, Dia de São Valentim. Olha só, estamos falando do século V, a gente está no século XXIV. E essa data do Dia dos Namorados continua vigente até hoje. Ou seja, os rastros do amor romântico, eles começaram a ser marcados há muitos séculos. E a gente tem hoje, por isso que é uma ilusão a gente achar que basta querer sair do amor romântico que a gente sai como quem desce de um ônibus. Não é bem assim. Dá para sair, mas não é tão simples, né? E aí a gente começa percebendo, né, ao longo da história, quais são essas características do amor romântico, por exemplo, ali na Idade Média. A Idade Média vai durar mais ou menos entre o século IV, V até o século XV. São muitos anos de Idade Média, né? E nesse período, século XIV, mais ou menos. Nesse período, o que, que tinha como característica esse tipo de amor? Era quase uma adoração platônica, no sentido de que não era a ver com o casamento, mas que era um arranjo mais social e econômico. O casamento era sobre transferência de bens. Só que era uma adoração platônica na narrativa do amor romântico, porque ele não se realizava. É aquele platônico de que existe o mundo das ideias e o mundo real, e esses mundos não se conectam, né? Então esse amor ele era idealizado, só que em grande parte ele não era consumado, não era o amor realizado. Essa noção do amor só como algo de posse, do amor não, do casamento como algo de posse, mas do amor como algo não realizado, vai influenciar profundamente o que hoje a gente entende como esse tal de amor romântico. Já começa ali, algo que é sublime, é belo, muitas vezes trágicos também. É impossível você assistir alguma coisa sobre amor romântico que não envolva nenhum grau de tragédia ou de drama. Tem que ter alguma das coisas para dizer, isso é amor. E aí a gente vai ver também ao longo da conversa de que a maior, sei lá, problemática do amor romântico é a gente acreditar que tem que ter sofrimento para amar. E cristianismo é perfeito para ensinar que quem sofre ama. Tá lá Jesus na cruz, na casa de muita gente até hoje, né, pendurado lá como prova de amor. Então, vai marcando esse processo também. Só que, como não seria diferente, a perspectiva cristã vai ter um papel fundamental nisso. A Bíblia Sagrada, esse livro que, apesar de tudo, eu recomendo que todo mundo leia, ou pelo menos faça a tentativa de ler,
É um livro que conta muito sobre o Brasil, apesar dele não ser escrito sobre o Brasil, as nossas raízes aqui no Brasil, elas passam por dentro dessa Bíblia inteirinha. Quem quiser ler, eu já li algumas vezes, eu recomendo só a título de entender sociedade, mas vai dar algumas torcidas no estômago às vezes, eu confesso. Mas é importante, porque teve um momento, por exemplo, que a Igreja Católica vai desempenhar um papel central na regulação do comportamento amoroso e sexual. E a Bíblia é um grande manual de controle sexual do corpo a partir do amor, a partir do sexo, a partir da relação. E aí vai promover o casamento como se fosse esse lugar sagrado e vai limitar certas expressões de desejos que não estão dentro do casamento. Então, você vai conhecer uma pessoa, você vai noivar com essa, namorar essa pessoa, noivar e casar com essa pessoa, e é só essa pessoa. Tudo que passar desse relacionamento não pode ter um cunho de um amor, de um desejo que seja íntimo. Aí vai ter que chamar de amizade, vai ter que chamar de família, vai ter que chamar de uma série de coisas. E o amor cortês, embora ele celebrasse esse desejo mais platônico, com o passar do tempo ele continua respeitando as normas cristãs, que vai prezar por castidade e pureza, e especialmente para quem? Para as mulheres. Ou, como eu chamo atualmente, para quem não é homem cis hétero. Todos esses grupos que não são de homens cis e héteros vão ser grupos controlados pelo amor romântico que vai desembocar na monogamia. E aí a cis heteronormatividade ela vai ser também muito construída a partir dessa narrativa, porque a Bíblia, para qualquer pessoa que lê o primeiro livro, Gênesis, já vai saber ali que a ideia é de uma coisa cis heterossexual e que contempla a promoção do casamento cis heterossexual é a única forma possível de legitimidade. E aí a gente vai perceber como que ao longo do tempo o amor romântico, como uma estrutura vai ser moldado, como uma estrutura que ela é binária, é só duas pessoas e é só homem e mulher, heteronormativa, e onde os homens eram protetores das mulheres que deveriam ser submissas e puras. Só que aí a gente tem que pensar uma coisa também, que não é o detalhe desse curso aqui agora, né? Mas que eu falo muito disso num curso que chama Não Monogamia e o Colonialismo, que eu acho que vale muito a pena pensar, de como que ao redor do globo, né, o Ocidente foi entrando, e a noção do Ocidente enquanto algo colonial da Europa para invadir os espaços era feminilizando o globo. E não feminilizando no sentido puramente estrito biológico do que chamam do que é uma mulher cis. Não, feminilizando no sentido de colocar antagonicamente ao masculino cis hétero colonial branco e fazer com que o globo seja um lugar onde possa ser invadido, explorado, abusado, penetrado. E aí eu vou mostrar algumas imagens para vocês de coisas que eu peguei no Instagram que apareceu em algum momento por conta dos algoritmos, aí eu comecei a salvar um monte de foto que vai mostrar, ou seja, inteligência artificial, montagem, mas mostrar como que as pessoas estão olhando o globo, a paisagem e a natureza, e vocês me digam se vocês conseguem ver alguma coisa nessas imagens que não é natureza, que não é paisagem e que não é simplesmente um objeto perdido no mundo. O que vocês veem nessas imagens? Se vocês pegarem, por exemplo, quiserem ampliar aqui, você vai perceber que aqui tem um estacionamento, né? Você olha assim, beleza, um estacionamento, aqui uma ruazinha e tal. Aqui você vai olhar uma montanha, as pessoas fazendo trilha, um teto talvez com a lâmpada ali que tinha uma luminária, um rio, uma montanha de novo. Vocês estão vendo alguma coisa além de montanha? Não, tá só paisagem, né? Só que aí vocês olham de longe e o que vocês vão perceber? Cenas de sexo, mas não é qualquer sexo, é o sexo cis heteronormativo de penetração, invasão do pênis sobre um corpo. E aí tem muitas imagens aqui, eu quero poupar vocês, né? Mas tem muitas. E eu trouxe só mais uma telinha para vocês verem. Quando não é no ato da cena, tem as paisagens construídas para reforçar esse campo. E aí, essa coisa aqui, sabe? A comida, a predação, colocar o corpo como algo que deve ser consumido. Aqui são sacos de, sei lá, de lixo de comida, mas é como a sociedade se desenha e como a sociedade produz o lugar onde o corpo e determinados corpos vão ocupar no imaginário. Isso é amor romântico também. Isso não é só colonialismo, isso é amor romântico porque é o amor da apropriação, da dominação, do controle e assim por diante. E aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, né, o renascimento e a idealização do amor individualizado, a gente começa a se aproximar do que está acontecendo hoje. Ali a gente está falando de século
XIV e século XVI, né? E a gente está começando a falar que nesse momento, algumas mudanças sociais com o Renascimento, vai falar sobre a valorização do indivíduo e da subjetividade. Então a arte, a literatura, a música, e o teatro e outras coisas vão começar a explorar o amor como uma experiência única e profundamente pessoal. E isso é importante pensar. Quando o amor é algo coletivo, ele se produz no coletivo, ele tem mais chances de poder encontrar e também, como eu posso dizer, compreender, né, colocar para dentro de si as pluralidades das pessoas. Então, o coletivo vai construindo uma narrativa que se mistura. Quando eu individualizo, aí eu estou criando um conceito que, a partir da experiência da pessoa que está narrando, está dizendo que aquilo é bom para todo mundo e funciona do mesmo jeito. Só que mais do que isso, né? A partir daqui, a gente vai ter aquelas frases que, para quem veio, por exemplo, pelo post da Brava de ontem, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Essa individualização também tem esse papel fundamental de permitir que ninguém fale sobre o que está acontecendo. Vocês fiquem no seu canto, e aí vocês façam o que vocês quiserem, ninguém tem a ver com a vida de vocês, ninguém se mete, e aí pode valer tudo. E aí a gente vê o número de abusos que tem, e eu não estou falando de relações heteronormativas, não, estou falando de relacionamentos de modo geral. Relações gays, LGBT, trans, negra, branca, todas vão ter essas violências, porque é importante para o sistema prender todo mundo. Quanto mais pessoas forem capturadas, melhor. Então, vale para todo mundo. Algumas pessoas vão ter mais benefícios, outras menos. Só que aí o impacto na construção do amor é que essa individualização ela vai ajudar a consolidar o que é muito forte hoje, que é a ideia de um amor verdadeiro, como algo que vai ser transcendente das obrigações sociais e, mesmo assim, muito atrelado às normas de gênero, né? Então, aquele amor verdadeiro ele tem que ser provado, conquistado, tem que ser demonstrado de um jeito que purifica. E essa palavra purificação é algo que eu gosto, né, de falar, de pensar o que é purificar. É tirar todas as possibilidades plurais de um amor e transformar em algo único. E aí, de novo, a influência cristã, ela começa mostrando que o amor romântico, ao se descolar lentamente do estrito controle religioso, ainda vai carregar o peso da moral da tradição cristã. Por mais que a gente tenha movimentos feministas, por mais que a gente tenha movimentos de emancipação do corpo, de anticolonialismo e tudo mais, que questiona esse lugar do casamento, né, da igreja, do casamento, de ter que ter filhos, etc. O peso ainda de uma tradição moral cristã, ele continua mesmo que não se chame disso. Mesmo em movimentos feministas, transfeministas, movimentos anticoloniais, raramente a crítica à monogamia está implícita. Ou está contida nessa crítica. Raramente. Você olha assim, estão falando de tudo, mas a crítica à monogamia não está. Eu fui num congresso nesse ano lá em São Luís, e uma das palestrantes, ela é boliviana, se eu não me engano, ou venezuelana, ela estava falando ali sobre uma série de violências contra a mulher e como que a construção do ideal de beleza e do controle do homem sobre a mulher produz tudo isso. Aí eu perguntei para ela, tá, mas por que que você não fala sobre monogamia então? Por que que você não chama esse cenário de monogamia? Aí a pessoa fala que não é o campo de estudo da pessoa, que não é o interesse de estudar exatamente a monogamia, como se a monogamia não tivesse associada a esse lugar de produção do amor e produção da violência de gênero e etc. Então, ainda parece que o amor romântico consegue fazer esse distanciamento até em quem está pensando criticamente esse assunto. E aí a gente vai perceber, né, que a monogamia e a complementariedade entre os gêneros permanecem como pilares. Essa ideia de complementariedade é que os gêneros se atraem, eles se complementam, mas isso é mentira, né? A gente sabe que o que acontece mesmo é que é criada uma noção fantasiosa do que é uma mulher, do que é um homem, como cada um se comporta no relacionamento, e de novo aquela frase de Silvia Federici de que o que chamam de amor é trabalho não remunerado. Só que também é importante, já que a gente está falando de renascimento, de século XIV em diante, lembrar o que acontece no mundo nesse mesmo período, que é o tráfico de pessoas africanas para as Américas e para outros lugares. Então, ao mesmo tempo que se constrói numa Europa, nos Estados Unidos, uma noção de amor, de fidelidade, de desejo, de casamento, é um momento também que se trafica e que se sequestram pessoas negras que são colocadas no campo da abjeção, no campo do trabalho escravo e no campo da exploração. Ou seja, não é difícil pensar
que, durante o processo de construção do ideal de amor, estes corpos negros e indígenas não são corpos colocados nessa narrativa, porque eles são corpos colocados na narrativa da exploração, do trabalho e da morte. Não são desenhados dentro do amor. E é bom a gente saber como que isso acontece junto com isso todo o capitalismo, e pensar mesmo, né, que quando a gente está falando de mudanças que acontecem nas relações, né, transformações econômicas e tudo, a Revolução Industrial ela vai ter um papel importante na ideia de família, ela vai começar a colocar o amor visto como uma base legítima para o casamento, vai fortalecer uma ideia que vem lá do iluminismo de liberdade e escolha individual, liberdade, fraternidade, igualdade, né, essas noções bem brancas que não se encaixam na vida de todo mundo. E a liberdade para quem? Fraternidade para quem? Igualdade como, né? Isso que tem que ser questionado também. E aí tem esse livro, Amor nos Tempos do Capitalismo, de Eva Illois, que vai falar que, na verdade, o amor vai ser profundamente influenciado pela lógica capitalista e as emoções vão se tornar mercadorias. O romance vai ser moldado pelo emergente da cultura de consumo e vocês vão ver que, às vezes, até na não monogamia, esse lugar aparece. As pessoas estão ali viciadas num lugar de consumo de corpos e elas querem, a todo momento, transar com todo mundo porque virou um consumo. Não é mais uma desconstrução. E, de novo, né, o cristianismo e a moralidade sexual continuam operando, por mais que a ideia de casamento ganhe força, o amor individualizado ganhe força, ele ainda vai ser influenciado por expectativas de comportamento sexual, e isso é bom a gente pensar. O amor, ele é paradoxalmente celebrado como uma escolha, mas ainda ele é uma responsabilidade moral. Você é livre para escolher amar, mas você tem que amar nos moldes que a sociedade te ensina. E aí a gente vai pensando que vai avançando no tempo, né? A gente está chegando aqui no século XIX, romantismo, o auge da sacralização do amor, o auge do que vai se chamar de um amor irracional, intenso, trágico, profundo. Aqui a gente tem imagem, né? Iracema, aqui chama, esqueci o nome disso, Amor de Perdição, que é um livro também clássico da literatura. Aqui a gente vai ter Penélope escrevendo fazendo o seu manto para poder esperar Odisseu voltar da guerra e só podia casar depois que voltasse, então ela começa a fazer um manto e ela monta esse manto durante o dia e à noite ela desmancha, porque ela prometeu que no dia que ela terminasse de montar, de costurar o manto, ela casaria mesmo se o marido não tivesse voltado da guerra. Então esse sacrifício produzido para um amor tem que ser ficar 10 anos, ela ficou 10 anos fazendo um manto, costurava, 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 à noite ela desmanchava, só para não casar antes de voltar ao prometido de tudo. Se ela fosse não monogâmica, essa preocupação talvez não precisasse acontecer, né? O marido ia voltar, ia continuar sendo marido, mas enfim. Esse lugar do irracional, intenso e trágico, né? E ainda assim, essa coisa da expectativa de gênero vai ser reforçada, homens vão estar associados a uma paixão de grande ação por amor, que chamam de loucuras por amor, e as mulheres vão ser vistas como guardiãs do amor puro, da moralidade, da família, da educação e tudo mais. E é isso que vai ser desenhado como ideal de amor. Só que aí a gente chega no século XIX e XX e daqui em diante para o XXI, onde a coisa começa realmente a assumir características profundamente capitalistas, profundamente liberais, e a gente vai perceber, por exemplo, com a psicologização. Psicanálise e psicologia popular do século XX vai ajudar ainda mais a transformar o ideal de amor romântico em espaços de realização pessoal e autoconhecimento. Problemas no amor? Terapia. Você não está entendendo sua relação? Terapia. A terapia vai te dizer o que fazer com seu relacionamento em vez de te ajudar a nomear, né? Eu acho que o ideal seria ajudar a nomear. Aí você vai ver coaches crescendo a todos os lugares, homens principalmente fazendo curso de como conquistar homens, como que as mulheres conquistam homens, como que mulheres são colocadas num lugar mais amoroso. Aí tem toda uma questão de comercialização nessa cultura do consumo e vai ter termos como a energia masculina. Você não pode lavar a louça, não, senão você perde a energia masculina e ganha energia feminina. Você não pode ser trabalhadora da casa, trabalhar para sustentar o lar, senão você ganha energia masculina e seu marido perde. Ou seja, é tudo muito cis-heterocentrado e o amor vai ser então um produto. O casamento é um produto, os aplicativos de relacionamentos estão ali para mostrar um verdadeiro catálogo de carne que acontece. Eu não sou contra o uso de aplicativos de relacionamentos, mas eu acho que não tem como descolar a análise de que eles estão produzidos nesse lugar mesmo de um catálogo que as pessoas às vezes não querem muito saber quem está ali. Elas querem
só transar. Se for aplicativos tipo o Grindr, que é uma coisa muito mais instantânea ainda, aí é mais fácil, não tem interesses afetivos profundos, né? Mas acho que para qualquer um serve. Aí tem nosso querido Gary Chapman aqui, com essa tal de linguagens de amor, que eu vou falar um pouco depois, que vai mostrando como que nessa emergência do século XX, no século XX, lá em 1990, a ideia de linguagens do amor captura muita gente aqui. Captura tanta gente que a gente fala, nossa, a coisa realmente está nesse grau, né? A gente quer saber até mesmo como a gente ama, não sei dizer como que é, preciso que alguém me diga. E aí vai fazer um sucesso tremendo. E pensar que, mesmo ao longo do século XIX e XX, está acontecendo uma série de mudanças. A gente está tendo mudanças na tecnologia, mudanças na emancipação dos corpos, seja anticoncepcionais, seja no processo de compreensão do próprio corpo, hormonização, direitos trabalhistas que aos poucos vão sendo conquistados, a mudança também das revoluções industriais nas suas quatro fases, a inteligência artificial conhecendo a gente, às vezes melhor do que a gente mesmo, chegando lá no aplicativo e te apresentando aquele perfilzinho assim que você ofereceu como algoritmo, agora só mostra o que você quer. Só vai mostrar pessoas do seu tipo porque te conhece melhor do que você. Porque coleta também alguns relógios, né? Coleta seu batimento cardíaco, vai medir algumas questões fisiológicas, ao ponto de você confiar mais naquilo do que em você. A ponto do aplicativo de um programa de inteligência artificial te dizer: olha, tal pessoa é melhor do que a outra pessoa por conta dessas características, tem vantagens e desvantagens, mas essa pessoa é melhor para você do que aquela. E a gente acredita. Então, são várias mudanças que vão ocorrendo nesse olhar do que é o amor romântico, do que é essa noção de relacionamento, e a gente às vezes perde o controle e acha que o amor romântico acabou, que a gente está vivendo uma nova fase. E eu acho que não é bem isso. E aí a gente começa a falar da coisa, né, que é a monogamia, de pensar quem é que de fato então consegue viver o amor romântico, que é uma base fundamental da monogamia. A monogamia ela não é só sobre número de relacionamentos, ela é toda uma questão. A gente viu de leis, de mercado, de capitalismo, de história, de religião, é uma questão de cultura, uma questão de direitos também. E aí a gente vai perceber que ao redor do mundo não é monogamia para todo mundo. Até rimou, né? Não era a intenção. Mas quando a gente pensa, por exemplo, a poligamia, que não é o mesmo que não monogamia, tem as pessoas aí sem noção e sem sentido nenhum na internet falando de poligamia consentida. Tem nada a ver, não, gente. Poligamia é um outro sistema afetivo relacional que não é o objeto da nossa análise aqui hoje. Mas não é o mesmo que não monogamia, tá? Mas aqui, por exemplo, alguns países onde a poligamia ela é legalizada, tem leis que autorizam isso. Tem outros lugares em que ela não é nem regulada e nem criminalizada, ela só existe. E aí tem os países aqui que estão em preto, que aí vocês podem olhar que são bem os países que foram colonizados, né, por Europa profundamente, onde a poligamia ela é criminalizada legalmente mesmo. O Brasil não tem uma lei anti-poligamia, mas ele tem uma lei que é anti-bigamia. E se não pode bigamia, óbvio que não pode outras coisas além disso, né? E aí a gente vai percebendo mais ou menos como que funciona. Aí eu trouxe uma vez no outro curso, quando na Brava a gente fez um post que chamava Monogamia não é só sobre exclusividade sexual. Aí tiveram comentários que eu achei interessante entre duas pessoas que aí eu quis trazer para cá, para a gente ir pensando, né? Aí uma pessoa disse a seguinte coisa, sobre não ser exclusividade sexual. Válido, mesmo assim, a monogamia não é um tipo de relacionamento impossível só pelo fato de comprometer o afeto e, em alguns casos, a sexualidade. Ou seja, eu vou comprometer seu afeto e sua sexualidade, mas não é impossível, tá? Desde que você faça isso. Relacionamentos não monogâmicos também sofrem de ciúmes, de expectativas, é natural do ser humano. De fato, né? Para quem leu esse livro aqui, sabe que a gente vai falar que o ciúme está na vida mesmo e não é sobre não perder ciúme. A gente não está ali para higienizar as relações, né? Aí a pessoa continua. Também são um terreno muito confortável para as pessoas que têm problemas e medos com compromissos por experiências passadas e que se protegem, não se permitindo ser vulneráveis 100% com seu parceiro. A não monogamia funciona bem para alguns, tem falhas e as pessoas dentro do relacionamento procuram ajeitar elas. Da mesma forma no relacionamento monogâmico. Para que um relacionamento funcione, seja com quem seja, a única coisa que precisa é de pessoas comprometidas a que assim seja. Questões, né? Mas aí uma pessoa B foi lá e questionou e respondeu a seguinte coisa:
Problema que a monogamia e a não monogamia não é sobre configuração de relacionamento, é sobre estruturas de hierarquias dentro do relacionamento, nem sequer é sobre relacionamentos românticos. A não mono pensa em descentralizar, desconstruir ideias misóginas, racistas, LGBTfobia, em que a monogamia se baseia. A pessoa lacrou, né? É assídua da Brava, lê as minhas coisas ali, tá falando mesmo. Aí a pessoa não contente vai lá e comenta em cima. Não necessariamente. As pessoas são diferentes e todos temos necessidades diferentes. Existem pessoas que se sentem confortáveis em ter hierarquia no seu relacionamento, inclusive na não monogamia acontece de forma inconsciente, sobretudo quando um novo integrante começa a fazer parte da rede. É natural um ou mais colocar mais energia nessa pessoa nova. A não monogamia funciona para algumas pessoas porque estão dispostas a fazer concessões e mudanças que ela requer para manter uma dinâmica saudável. Assim como a monogamia funciona para outras, porque elas estão dispostas a fazer concessões, detalhes, hein? Concessões sobre desejos e vontades para construir uma vida junto a um parceiro só. É muito imaturo atacar o modelo de relacionamento monogâmico quando o que está errado é que ele seja imposto às pessoas. Existem vários modelos de se relacionar e cada um se encaixa onde vê mais benefícios. E pior que a pessoa tá certa, ela tá sabendo o que que é monogamia mesmo? Ela sabe que a monogamia é o lugar de comprometer o afeto e a sexualidade. Ela sabe que a monogamia é sobre você fazer concessão sobre o seu desejo e a sua vontade. E é isso mesmo. Ela só não entende o quanto isso pode ser perigoso, né? E o quanto isso é imposto. Essa ideia de monogamia que não é imposta nem é monogamia. Se não é imposto, talvez já nem seja mais monogamia, né? Pensar por aí. E assim, né, gente, pessoas LGBTs não estão dentro do lugar da monogamia, do casamento, porque o casamento é a grande coisa que vai consolidar o amor no Ocidente. E LGBTs, até pouco tempo, foi aprovada uma PL, né, que na época que eu colei que eu copiei esse print, em junho, ainda estava, ó, junho de 2024, ainda estava sendo relatado uma PL sobre o casamento homoafetivo, que foi aprovado, acho que há poucos dias, né? Mas até assim, olha a distância que a gente está de que corpos diferentes não podem acessar um lugar que é legitimidade de amor. Quer dizer que a monogamia não é para todo mundo, ela é uma coisa imposta para alguns corpos também, e que não é só sobre isso, né? Aquele livro de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, vai ter a frase célebre que é branca para casar, mulata para fuder, negra para trabalhar. A gente não usa mais o termo mulata porque é racista, mas a gente tem aqui uma hierarquia colocada pelo amor branco que até na obra de Jorge Amado aparece, que é a preta no fogão, a mulata na cama e a branca no altar. Derivação da mesma ideia, né? Casamento. Qual é o corpo que é posto como corpo casável? O corpo branco. Não é o corpo da pessoa negra, não é esse corpo que é visto para atingir o casamento. E aí muito me espanta que as pessoas negras queiram insistir nessa noção de casamento porque é meu direito. Nem todo lugar que o colonialismo nos impede de entrar, a gente tem que querer pertencer. Nem todo lugar que dizem não para a gente tem que entrar e fazer parte daquilo. Às vezes a gente tem que fazer parte de um outro lugar mesmo, de uma outra construção, porque é aquela ali que se matem lá dentro, que vivam lá dentro. A gente não precisa entrar para mostrar que nós somos melhores. É igual uma coisa que eu acho super estranha que as pessoas fazem. Elas entram numa loja para comprar uma coisa, uma pessoa negra principalmente, ou uma pessoa trans, é julgada, é discriminada, sofre preconceito por conta da sua aparência e não é vendo atendida direito. Aí a pessoa vai de raiva e saca todo o seu dinheiro e compra a loja toda para provar que ela é boa além do que estão dizendo. Eu falo, gente, isso é uma palhaçada. Porque a pessoa te maltrata, te cospe, te pisa e você vai lá e paga para esse tudo que aconteceu. Ou seja, a gente é negado de pertencer a um espaço e vai lá e paga para pertencer sob violência. Pega esse dinheiro, vai lá na loja de produtores independentes, gasta já que você tem dinheiro gastando, vai lá ajudar outros comerciantes, outros lugares, compra de pessoas negras que vai te atender bem. Para que ter que provar uma coisa para o colonialismo, né? O colonialismo não merece o nosso respeito, não merece a nossa dedicação, não merece sequer a nossa sinceridade, que dirá nosso dinheiro, que é difícil conseguir hoje em dia, eu acho, pelo menos para mim, né? E aí tem um texto também, quem quiser ver, reflexões acerca da estereotipia da mulher negra no imaginário social, a, Dilma Machado, para quem quiser ler também, é um texto que está bem interessante. E aí a gente vai ver, né, o que estão falando de monogamia e não monogamia
no mundo, né, no Ocidente principalmente. E tem vários artigos em inglês falando sobre o benefício da relação monogâmica e não monogâmica, o que a gente sabe sobre o que chamam na ciência, né, de não monogamia consensual, as percepções da não monogamia, quais são as motivações, e vai falar dos efeitos que tem, se pessoas monogâmicas ou não são mais felizes e assim por diante. Acho que vale a pena ver, embora muitos deles estão em inglês, mas tem alguns que não. Tem o meu livro, né, que foi escrito com Juan, e tem um livro de Juan sozinho, que é sobre negritude e não monogamia, para a gente pensar o que está sendo falado sobre isso hoje em dia. E aí também a gente vai ver como, com a ascensão de certos feminismos, que não necessariamente feminismo branco, a gente vai ter críticas anticoloniais e a desconstrução do amor romântico em alguma medida. E eu coloco aqui descolonização supostamente cristã do amor romântico, porque todo mundo gosta de citar a Bel e coloca a Bel para falar de amor e tudo a gente gosta, eu gosto da Bel, acho que ela tem umas coisas muito boas, só que a querida ainda está ali embebida de algumas formas, se a gente olhar com uma profundidade muito crítica, num certo cristianismo, num certo romantismo de alguma maneira, mesmo Bell Hooks ainda está trazendo isso. Audre Lorde já acho que ela é muito mais enfática, é muito mais incisiva nas críticas, mas aí a gente está falando de uma mulher negra lésbica. Aqui ainda é uma mulher negra hétero, até onde se sabe, né? Supostamente hétero. As críticas são diferentes, o modo como chega no ataque é diferente e a gente precisa criticar mesmo essas legitimidades de poder. Vai ter que desconstruir normatividade cristã, esses hétero, vai ter que pensar no contexto religioso que vai se resistir, né, a novas formas de relacionamento e vai ter que marcar esse lugar de crítica mesmo à monogamia heterossexual e sempre pensar no neoliberalismo, como que ele se apropria, né, dessa narrativa cristã e da disciplina dos corpos. É sobre disciplinarizar os corpos que esse sistema vai se produzir. E a gente tem que pensar, eu coloquei essas duas pessoas, não são as únicas que estão falando, tem muitas outras, mas é que o pessoal gosta muito de ler, principalmente Bell Hooks, quando a gente fala de amor, e lê Bell Hooks como se fosse o referencial da desconstrução do que é amor no Ocidente. Eu acho que não é tanto. É importante, mas eu acho que não é tanto assim quanto ainda se imagina, né? Audre Lorde acho que já vem numa crítica mais profunda e ela chega chutando a porta mesmo, eu acho que isso é importante. E aí a gente tem, de novo, falando desse livro, uma ideia de interseccionalidade. Para a gente entender amor romântico, para a gente entender vivência, para a gente entender sociedade, a gente tem que entender de quem a gente está falando, de que grupo que a gente está falando. Senão, a gente vai pegar pessoas que estão falando de um amor único e vai achar que esse amor único representa o mundo inteiro. E não é. Quem tiver interesse, tem aqui esse episódio de podcast que chama Afetos e Recursos Afetivos, diferentes percursos sociais, diferentes formas de amar e de se afetar. Tá lá no meu podcast, tá um link aqui para quem quiser dar uma olhada, ou então só segue o podcast e vai procura lá que vai achar. E eu vou mostrar como que as trajetórias elas são realmente distintas para grupos diferentes e não olhar para isso é violentar os relacionamentos, é ter que higienizar certas práticas para que elas possam caber no que a gente está chamando de amor e de sociedade. E por falar nisso, não tem como a gente pensar nisso se não for pensar em marcadores sociais da diferença, né? E aí os que mais aparecem quando a gente fala disso é classe, gênero, raça, sexualidade, religiosidade, que são marcadores importantes, que estão sendo mais falados. Só que aí tem uma série de coisas aqui que tem corporeidade, tem identidade, tem um monte de coisa que não está aqui ainda, mas que estão nesses pontinhos de amarelos, né, para a gente pensar e nomear, que cada coisa que tem aqui vai interferir no modo como as pessoas se relacionam. E o sistema de igualdade é aquele que vai se basear nessa intersecção, onde quanto mais desigualdade, mais vai ter uma relação de poder que vai ser construída, e que isso é base da monogamia, é base do amor romântico. E aí tem esse esqueminha para pensar que a monogamia não é uma coisa que nasce ali no momento que a pessoa quer se relacionar só entre si. Ela nasce da intersecção de vários outros sistemas que vão estar construindo a noção de monogamia ou de mononormatividade, que é a normatividade de uma relação só e de um amor só por vez. Aí tem várias letrinhas, quem quiser sugerir o que seria cada letrinha dessa aqui também, eu acho que é um exercício para se pensar também para a gente desconstruir essa ideia de que amor romântico é uma coisa só, monogamia é uma coisa só, que vem de um lugar único, e a gente tem que entender que está por toda parte acontecendo de modo plural e que isso varia de contexto histórico, mas varia também de contexto corporal e de experiência de vida. E falar para vocês, né, o que eu sempre falo,
e que é bom repetir. Monogamia não é sobre exclusividade sexual. Está longe de ser sobre exclusividade sexual, é sobre exclusividade talvez afetiva, emocional, financeira, de tempo, de interesse, de disponibilidade, mas não é exclusividade sexual. Você vai pegar a Bíblia de 3.000 e poucos anos, você vai perceber que lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, já tinha crime de apedrejar pessoas porque elas adulteravam. Ou seja, o pessoal já estava traindo há mais de 3.000 anos. Há muito tempo já tinha essa traição. Antes da gente falar sobre não monogamia no Instagram, de monogamia, já tinha traição como algo que acontece na monogamia. As mitologias gregas, mitologias cristãs, são permeadas de traição. Então a monogamia não está nesse lugar da exclusividade sexual, ela está em outros âmbitos que pode sim incidir sobre a exclusividade sexual. Mas aí tem um texto meu no blog que chama Temporalidade da Conquista, o capitalismo afetivo e as ferramentas de manutenção das relações monogâmicas. Quem quiser ler, eu acho que vale a pena, mas aqui eu resumi em um gráfico que é como que esse amor romântico na monogamia, que às vezes a gente importa para não monogamia, quando a gente transforma cada relação em uma relaçãozinha monogâmica, em vez de desconstruir os relacionamentos de modo geral, isso aqui vai acontecer também. É uma prática monogâmica que pode entrar em outros espaços, né? Eu tenho um episódio no meu podcast que chama Entre o Caos e o Afeto, que acho que vale muito a pena entender como que funciona esse primeiro processo, que é a gente tem uma certa maneira de pensar na sociedade onde sem lutas, sem ganhos, sem dores, sem conquistas. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Essa coisa de que é a partir do sofrimento, da angústia, da turbulência, em que você vai ser uma pessoa validada, uma pessoa realmente que ama e que realmente sabe o que está fazendo. Só que essa noção vai construir a gente num lugar que nós vamos ter que aprender a se desfazer, sofrer, para que aquele amor seja válido. E aí o que acontece no final desse relacionamento? Você acaba destruído, você acaba o pó da rabiola, moído, comido com farofa ali, o negócio tá acabado, coração partido, não tem mais força, não tem energia, e aí você está nesse momento aqui. Sentimento fragilizado, descrença generalizada, ninguém presta, ninguém faz nada direito, eu quero morrer solteiro, não quero saber de ninguém. Aí aparece uma pessoa que te oferece o básico da vida, o mínimo. E como você já está lá no fundo do poço, um pão com margarina, que é uma coisa muito boa, vai ser transformada na melhor coisa do mundo. Vai ser para você um banquete, porque você já estava com fome há centenas de semanas, fragilizado. Alguém te oferece alguma coisinha e aí começa todo o ciclo. Fragilidade, uma migalhinha afetiva ali chegando, aí te oferece alguma coisa. Isso socialmente te dá uma validação social, porque diz que você é uma pessoa que está sendo amada. Então, ser uma pessoa amada e desejada é um modo de validação social que logo se marca ali pelo que chama de love bomb, aquela explosão inicial de amor. A pessoa faz tudo por você. A pessoa anda 50 quilômetros a pé no calor, vai a pé do Rio a Salvador, né? Como ter aquela música, faz tudo por você e você fala, gente, isso aqui eu nunca senti antes, mas é mentira, você só tá com a memória alucinada, né? Você não tá lembrando do que aconteceu, mas tá explodindo, tá fervendo, tá gostoso, tá incrível. Só que tudo que é sólido se desmancha no ar, diria Marx. Aquele amor explosivo não é uma prática constante da pessoa, é uma performance da monogamia. É uma performance feita para durar o tempo necessário de convencimento de que aquele amor realmente está feito. Atingiu seu ápice aqui, consolidou, só que o tempo vai passando, aquela explosão que te conquistou começa diminuindo, ela não vai ser mais do mesmo jeito, o amor começa perdendo aquelas chamas, diminui o investimento afetivo até que cai de novo naquele lugar do tipo, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu quero estar aqui? Será que é um amor bom? E aí as pessoas começam a se afastar. Quando elas começam a se afastar, bate uma culpa relacional, cristã, um ressentimento, aí começa algo que vai apimentar a relação, seja lá o que for, que pode vir, por exemplo, a partir de promessas e esperanças. Aí reacende a chama. Aí quando reacende, vai de novo um love bombing menos intenso que esse, mas aquela reconquista. Vamos fazer essa relação ser a melhor do mundo. Eu quero que tudo com você seja perfeito. Até que essa pessoa de repente mudou de ideia, encontrou outra pessoa, gostou de outra coisa, aí entra em cena um descarte afetivo, aquela obsolescência afetiva que, se continua nesse molde do love bombing, vai ser feito para acabar. Love bombing não é feito para manter, é bomba, explode e acaba. Então vai ter a obsolescência, né? Que é o ato de ter um tempo programado para acabar. Novas ofertas afetivas, perda de interesse, aquele amor acaba, e a gente retoma para cá.
aquele amor, aquele coração partido, amargurado, triste, sofrido, desesperançoso, aí você volta para esse ciclo. E a vida fica inteira nesse processo. Aí quem oferecer qualquer coisa melhor do que apareceu nesse ciclo, vai ser alguém que vai manter a relação por mais tempo e vão acreditar que isso sim, portanto, é amor. E agora eu encontrei o amor da minha vida porque não me bate, não me xinga, porque compra doce para mim, porque me acorda de manhã com um cafezinho uma vez por ano no Dia dos Namorados, traz um buquê proporcional à culpa que a pessoa está sentindo porque te traiu, e essa série de coisas, né? E a gente vai acreditar que isso é amor, entende? Isso aqui é temporalidade da conquista, na monogamia. E aí a gente vai ter um gráfico que se pudesse desenhar na nossa mente, seria exatamente isso aqui. Oferta afetiva, explosão inicial, reduz o investimento, reconquista. E fica esse negócio oscilando entre o caos e o afeto. A gente vai sempre vivendo o caos a ponto de que a gente corre o risco de acostumar, isso é muito real, de que se não tem turbulência, se está constante, é porque não chama. Se não tem ciúme, não tem amor, se não tem briga, não tem amor, se não prova a coisa de um jeito mais intenso, não tem amor. E aí fica esse gráfico no cérebro, os hormônios, o desejo, a vontade e tudo mais, e as seguranças e as inseguranças fervendo na cabeça das pessoas porque não aprenderam a amar um amor tranquilo. O amor tranquilo não faz sentido para essa pessoa, só se for turbulento, que foi o tema, né, do nosso post do último post no Instagram. E aí eu retomo com a bendita linguagem do amor. Sejam sinceros aí, e quem mentir, Fabiano tá vendo. Vocês já ouviram falar de linguagens do amor, né? Vocês já chegaram no Google e jogaram ali teste online das linguagens do amor para saber quais são as linguagens do amor de vocês? Vocês já fizeram isso? Fala a verdade. O que que vocês mentir, vocês sabem que vocês estão mentindo. Eu já fiz isso várias vezes, mas várias vezes, e eu sempre achava tudo muito estranho. Eu falei assim, sério, será mesmo? Só que tá lá no Google, você joga e vai sair, ou dependendo do teste, vai sair só um desses, ou vai sair um gráfico grande que vai mostrar ali qual que é a porcentagem de cada coisa. E esse livro, Cinco Linguagens do Amor, vai dizer que tem linguagens de palavra de afirmação, tempo de qualidade, ato de serviço, contato físico e presente como formas de dizer qual é o seu tipo de amor e de receber amor. Só que quem leu esse livro aqui, que depois eu me surpreendi, que agora tem as cinco linguagens do amor das crianças. Ou seja, vamos treinar desde a base, né? Quando eu gravei um podcast, eu não tinha visto isso aqui ainda, mas tem agora até esse, né? E aí eu falo para vocês, isso aqui, para quem lê o texto, o livro, e para quem tiver curiosidade de ler, de ouvir o meu podcast sobre as cinco linguagens do amor, que está lá no meu podcast mesmo, no meu episódio, vão saber que, na verdade, esse livro ele surge num contexto muito neoliberal de expansão do coach, de expansão da religião, expansão do amor cristão, e ele adere na imagem das pessoas de um jeito que, assim, as pessoas vão realmente acreditar que tem que produzir um jeito de amar para funcionar a relação e que tem cinco linguagens só. Só que quem lê esse livro sabe que essas linguagens são feitas para que a relação heteronormativa seja mantida e para que o homem tenha privilégios na relação. E se não for uma relação cis-hétero, para que as partes envolvidas na relação, que têm menos, digamos assim, menos autonomia, menos vantagem social, elas tenham que se adequar. Então, linguagens do amor seriam sobre linguagem de servidão voluntária do afeto. Então, quem quiser, de fato, olha lá. Hoje é um dos episódios mais ouvidos, porque vocês são gente fofoqueira mesmo, sei, e é um dos episódios mais ouvidos no meu podcast, esse das cinco linguagens do amor. E eu lembro que quando eu fazia, era tempo de qualidade, né, o meu. Era atos de serviço, eu acho, ou toque físico, mas era principalmente tempo de qualidade. O que, no fundo, não é que não faça sentido, não é que é mentira, mas é que faz sentido é estrito só se for uma lógica dentro da proposta do livro, que é controlar afetos e manter a cis-heteronormatividade. Então, escutem, deixo lá a sugestão, né? Deixo aqui a sugestão para vocês escutarem, que tiver interesse. E daqui a gente parte para um outro ponto, que é como que essa história de relacionamento, ela tem uma progressão de valor. Ela sai do menos valorado para o mais valorado, conforme você vai tendo mais exclusividade afetiva. Conforme você vai demonstrando mais presença para aquela pessoa, mais a sua relação vai ganhando uma tonalidade, ao ponto de hoje em dia você ter classificações que começam como olhante. Aquela pessoa que está lá olhando seus stories todo dia, que está lá na faculdade só te olhando, que está na rua te olhando. Você vai no mercado, você fica só de olho, flertando com o olhar, mas não muda nada. Tem o conversante, que é aquela pessoa com quem você só conversa, mas que não sai daquilo. Curtante, né? Até onde eu tô sabendo, tá, gente? Que vai curtir todas as suas fotos, seus stories,
mas zero assunto. Só que você fica com o ego meio cheio, né? Fala assim, não, a pessoa tá curtindo tudo aqui, tá na minha, como diria a Cris, né? Todo mundo é que, nossa, ela tá muito na minha. E aí tem o ficante, você fica de vez em quando, sem compromisso, sem nenhum problema. Ficante premium, que é aquele que você fica com mais tempo. Agora você está começando a ficar com essa pessoa até no final de semana, não é só na sexta-feira à noite. O Comfort, né, que você vai ficar até nos feriados. O Premium Comfort Plus, que você até faz uma viagenzinha para praia, uma viagenzinha junta. Tem o Ficante PJ, que tem todas aquelas características, né, de um relacionamento que deveria ser assumido, só que não tem estabilidade. Até conhece família, até conhece os amigos, mas é profissional, assim, jurídico, tem que ter um CNPJ e é independente, tem que se virar. E aí tem amante, que permeia qualquer relação. Isso aqui vai dar uma progressão de quanto mais você avança nesse lugar, mais você dá sentido para as pessoas falarem, nossa, eu amo mais, a pessoa quer mais a minha presença, então ela me ama de verdade, estou construindo um relacionamento. Quando você sai dessa primeira etapa e salta no valor de progressão, né, do valor afetivo, aí você chega ali. A monogamia chegou agora com mais nitidez. Gente, tudo isso aqui é monogamia, tá? Tudo isso aqui é bem monogamia mesmo. Ah, eu sou solteiro. Se você tá falando que é solteiro, é porque você é monogâmico. É isso que eu digo. E é tudo isso aqui é monogamia. Só que aqui começa uma monogamia oficializada. Você começa a namorar a pessoa. Agora você tem um vínculo, um compromisso e uma suposta responsabilidade. A amante está no meio ali. A pessoa amante está no meio, né? Noivado. Então você está falando, tá, eu tenho um plano de viver com você por mais tempo. Eu quero construir uma relação com você. Amante está no meio. Quero casar. Vou casar com você, a nossa vida vai ser só eu e você para sempre, ninguém mais nos separa. E você acha que acabou a classificação? Não acabou, porque são bodas ilimitadas. Começa com trigo, algodão, papel, folha, alumínio, e seja lá o que for, até ouro, diamante, esmeralda e vai até o fim da vida. E a coisa só adianta. E amantes continuam sempre aqui. A amante talvez seja essa identidade mais constante, né, na monogamia. Ela está em todo canto. Isso aqui vai marcar o valor da monogamia. Tá colocando como pessoas que precisam progressivamente dizer: o meu amor está avançando, porque é sobre capitalismo também. E aí a gente vai olhar, né? O que que diferencia, às vezes, essas relações aqui de outras relações de qualquer natureza? Eu acredito que é a falta de sexo. Você poderia ter pessoas que você ama muito, gosta muito, tem muita conversa, tá sempre junta, tá falando, tá saindo no final de semana, tá viajando, tá compartilhando planos, mora junto da pessoa, só que você não transa com essa pessoa. Essa pessoa nunca vai ser chamada de namorada, de noiva, de casada, de nada. Por quê? Porque você não transa. Então, só porque não transa, ela é colocada imediatamente num outro patamar, num patamar inferior, que no dia que você casar com uma pessoa, namorar ou noivar, essa pessoa vai começar a ocupar todos os espaços da sua vida. E é aquilo que a gente estava falando também ontem no Instagram, que quando a gente entra nessa ideia dos pares, do romance, do amor romântico, na hora que a gente começa a se relacionar com a pessoa, as redes afetivas acabam desaparecendo, porque tudo é sobre a entidade casal, tudo se fecha na entidade casal. Ah, hoje eu não vou porque eu tô com o meu namorado, tô indo para não sei onde com o namorado, tá tudo bem. Tem pelo menos três justificativas que são inegociáveis na nossa sociedade capitalista. Você marcou um compromisso, chamou uma pessoa para alguma coisa e a pessoa te dá três justificativas que ninguém questiona de volta, que é, ah, desculpa, eu não vou poder ir porque alguém da minha família morreu, ou alguém da minha família está doente, o luto, né? O luto geralmente é um lugar que a gente não toca, a pessoa está no hospital, está morrendo, então beleza, vai lá e cancela compromisso, ou então nem marca. O segundo, trabalho. Putz, eu não vou poder ir porque eu vou trabalhar, ninguém questiona. Ninguém chega e fala, ah, não, falta um dia, vem pra cá, vem me ver. Não, você tá trabalhando, desculpa, não quis incomodar. E o terceiro é, ah, não vou poder fazer porque eu combinei de ver meu namorado, combinei de sair, de viajar com meu namorado. Ah, desculpa, não queria atrapalhar também. Então, essas três dimensões geralmente são as desculpas mais validadas, quando na verdade elas só reforçam o lugar de uma individualidade, né? De que as pessoas não podem ocupar e te participar nesses processos junto com você, porque tá ali o individualismo posto. E pensar que lugar que o sexo ocupa na vida, né? O quanto que ele define relações ou não. Quando a gente olha na internet o que estão falando de relacionamento aberto, a gente vai ver que estão falando muita coisa de relacionamento, não monogamia. Vocês acham que relacionamento aberto, não monogâmicos estão na moda ou vieram para ficar? Por que relações abertas estão cada vez mais comuns? Jovens estão
trocando a monogamia por relacionamentos abertos. E a gente vai ver que, na verdade, eles não estão trocando porra nenhuma. Eles estão só fazendo a coisa do jeitinho que ela sempre foi, com um pouquinho mais de liberdade, né? Ou com um pouquinho menos de prisão. A monogamia está fora do ar, relacionamento aberto dá certo, enfim, uma série de coisas para questionar isso. Mas o que que as pessoas falam, né, quando estão falando de não monogamia também? E eu já digo, não monogamia não é sobre número de parcerias sexuais. É sobre a gente repensar dinâmicas coloniais que vão fazer a gente acreditar que o discurso da propriedade privada tem que ser aplicado nos afetos. E é o que a monogamia faz. Se a nossa não monogamia não questiona isso aqui, eu não sei, eu acho que não é bem uma não monogamia. Porém, para muitas pessoas, a caixinha da não monogamia só tem uma coisa dentro, só tem sexo dentro dela. Não tem mais nada ali dentro, é só sexo, a vontade de transar com outras pessoas. Para algumas outras pessoas, a não monogamia vai ter sexo, sim, tá tudo bem, mas ela também vai ser um termo geral, uma caixa geral onde você guarda swing, relação aberta, poliamor, trisal, amor livre, anarquia relacional, não monogamia não é consensual, menagem e assim por diante. Tem gente que vai falar que é isso também. Respeito. Mas não é o que eu acredito. Eu acho que essa coisa de caixinha da não monogamia tem que ser quebrada, né? E tem que ser pensada no âmbito da descolonização afetiva. Se a gente não descoloniza racismo, transfobia, cisgeneridade, heteronormatividade, religião cristã, colonialismo, patriarcado, capitalismo, a gente nem está falando ainda sobre não monogamia. E aí pensar, né? Relacionamento aberto é não monogamia? Eu podia até abrir essa enquete para vocês responderem aí no chat, né? Eu vou beber uma água enquanto vocês colocam sim ou não. Relacionamento aberto é não monogamia para vocês? Coloquem aí sim ou não. Eu vou deixar vocês responderem mesmo. Dá um tempo aí, Andriane, porque tem uma delay com o YouTube. Beleza? Vamos ver aqui. Se você quiser aproveitar para fazer comentários, amigo, fica à vontade. Nossa, Mi, eu tô só assim, eu falei até no chat que o meu ato de serviço era. Qual que é? Era ato de serviço, o meu. E aí, quando Aham. eu vi isso a primeira vez, eu fiquei assim, gente, que surtação, né? Mas eu tô amando ver os comentários das pessoas. Tô muito animado pro momento que a gente vai poder trocar mais ideias, porque eu tô com muitas coisas na cabeça. E é isso, galera. Continuem mandando os comentários de vocês aqui, que tá muito bom de acompanhar esse chat. Vocês estão arrasando. Mas, ó, Andriane, já temos aqui várias respostas. Você quer que eu. Todo mundo falou não. Olha Não precisava só. do curso, né, galera? Pelo que pesquisei, não é. Ó, você viu só? Mantém a entidade casal? Então não. Dentro do espaço envolver outra pessoa na relação, mesmo que seja por um instante, acredito que entra na não monogamia. Vamos ver. Se existe um casal central e eles acessam outras pessoas, não. O pessoal tá Tem uma afiado, né? coisa, tem uma coisa, Andriane, que eu penso bastante assim, né? É o quanto que a gente também tá falando dessa não monogamia, enquanto para além de quantas pessoas você se relaciona, né? Então toda a construção que a Andriane vai fazendo é em cima disso. E aí, se você tem acordos afetivos, né, onde você pode ficar com outras pessoas, mas ainda existe uma estrutura monogâmica, não sei, mas você vai trazer isso pra gente agora, né? Mas eu acho que é um pouco disso que a gente tá pensando aqui juntos, né? Sim. Ó, teve uma pessoa aqui que quis levantar a mão e dizer, olha, eu falei sim, tá? Igor Tomás disse, eu falei sim. Então tá bom, pode ser que sim, a gente vai pensar sobre de novo. Eu não vou definir se é ou não, mas vamos pensando se é mesmo, se faz sentido, ou qual que é a importância de pensar a ideia de relacionamento aberto também. Eu acho que isso é um ponto, né? Pensar relacionamento aberto também é uma coisa que eu acho que faz parte desse processo. E aí eu trouxe algumas coisinhas para vocês irem respondendo sim ou não quando vocês pensaram na primeira vez de abrir relacionamento ou para quem está numa relação fechada, monogâmica e está aqui cogitando a possibilidade de abrir o relacionamento. Será que eu abro? Será que eu não abro? Será que vale a pena? Será que funciona? Aí eu trouxe algumas perguntinhas, eu vou até deixar um pouco aqui no ar, quem quiser tirar um print, tira um print e depois responda. Não é um quiz, não é uma coisa do tipo acima de 80 você é não mono, abaixo de 80% você não é. Não tem certo e errado, é só para a gente pensar. E aí, no sentido horário aqui, né, vamos pensar a seguinte coisa. O que você está chamando de relacionamento aberto? Nesse lugar, busca-se viver outras relações sexuais sem responsabilidade afetiva, com a segurança de que a relação principal ela vai estar assegurada? Você fecharia a relação se uma das partes não quisesse mais se relacionar com outras pessoas, mas você ainda quisesse? As relações afetivas são descoladas de problematizações sociohistóricas e tudo se dá por amor?
Sim ou não? A busca por outras relações diz respeito a uma vontade de apenas experimentar sexualmente os outros corpos? Você quer só experimentar sexualmente e aí é por isso que vai abrir? Você exige que a parceria tenha regras para poder ou não se relacionar com outra pessoa? Você chega nessa pessoa que você se relaciona e fala: olha, é só a partir de agora que você pode se relacionar abertamente, do contrário, não, vai ter fechado. A sexualidade de uma pessoa está sobre a decisão ou a liberação da outra? Você pode se relacionar, mas só se for com homens, só se for com mulheres, só se for com pessoas trans. Tem essas imposições? Existe o sentimento de que a parceria te pertence e você pertence a ela, então as escolhas devem priorizar a manutenção da relação central. Simplesmente é para poder transar com outras pessoas que você abre a relação, é o que eu ouço muito, né? Transar sem trair. É só para isso? Ainda mantém a estrutura casal centralizada na relação e na demanda em relação aos outros relacionamentos? Essa abertura, e aqui que eu acho extremamente importante, essa abertura ela é feita para tentar salvar o seu atual relacionamento? Porque, assim, essas perguntas podem ser sim ou não, pode ser talvez, pode ser nada, mas são perguntas para a gente pensar o porquê que o relacionamento aberto está sendo feito. E eu vou falar para vocês a real. A maior parte das relações abertas que acontecem, a resposta para todas essas perguntas costuma ser sim, ou para a maioria delas. A resposta costuma ser sim. E eu acho um perigo, principalmente essa aqui. Abrir relacionamento para salvar o relacionamento é complicado, porque não sei se vai caminhar no sentido que as pessoas estão esperando, né? E aí volta de novo para essa lógica que a gente falou. Se a gente continua nesse lugar de relação fechada, a gente reforça essa ideia de uma progressão dos relacionamentos e a gente cai na ideia monogâmica, né, de vida, de ser, de existência. E aí, eu penso que também tem outro termo que está no capítulo 2 do livro Não Monogamia, Trânsito entre Raça, Gênero e Sexualidade, que é brancogamia, que é quando a branquitude quer dizer o que que é abrir ou não relacionamento, o que que é relação descolonizada e etc. E lembrar, né, o que você está chamando de relação aberta, ou até mesmo o que você está chamando de não monogamia. Passa por esses lugares aqui, porque, por exemplo, se você não fala nem considera os marcadores sociais da diferença, como classe, gênero, racialização, pessoas com deficiência, localização geográfica, neurodivergência, corporeidade, cuidado de criança, nada disso, talvez a gente vai cair numa brancogamia. E quem quiser um texto no blog tem também sobre isso, tá? Mas tem um episódio no podcast, tem um vídeo no Instagram, tem um monte de coisa sobre esse termo aqui que eu considero bem central nas minhas críticas. As escolhas de programas e encontros são feitas sem levar em conta condições socioeconômicas e identitárias das pessoas envolvidas, ou seja, cada um se vira e faz o que quiser. Aquele podcast que eu acho muito bom, inclusive, que é Fofoca do Começo ao Fim, Picolé de Limão, da Déia Freitas, que eu acho muito importante, legalzíssimo de ouvir. Ainda assim, tem umas falas problemáticas de que ela dizia que se você não tem dinheiro, não namore. Se você não tem um emprego, não namore. E eu sei que deve ter confusões da fala, só que ela já repetiu isso várias vezes, né? Aí eu falo, tá, para namorar você tem que ter um emprego? Que negócio é esse, sabe? Que visão de mundo é essa que para mim acaba caindo aqui, embora a Déia Freitas não seja uma pessoa branca, essa fala em si reproduz brancogamia, né? Os referenciais de amor, afeto, relacionamentos são brancos, eurocentrados e baseados na cis-heteronormatividade, sem considerar outros corpos, vai cair na brancogamia. Cada pessoa que se vire com seus cuidados. O autocuidado é intransferível, ninguém tem que pensar sobre a dificuldade das pessoas, a gente já tem a nossa, cada um se vira. Isso é neoliberalismo, né? Individualismo e etc. E todas as pessoas são igualmente livres, emocionalmente escolhidas por si. Tudo isso são práticas monogâmicas de instituição branca nos relacionamentos. E se tudo isso aqui está acontecendo, dificilmente a gente vai sair de uma brancogamia que é monogamia. Se a gente quer quebrar com essa narrativa, a gente tem que pensar essas variáveis aqui, não são só essas e não são obrigatoriamente essas, mas a gente tem que pensar, né, como que essas variáveis interferem no dia a dia. Porque senão a gente vai tentar abrir uma relação, fechar uma relação, montar uma entidade casal na ideia de fugir da monogamia, só que o que a gente está fazendo no fundo é caminhando no sentido ao tesouro da monogamia. E aí a gente precisa se olhar, precisa se pensar, precisa se entender nessa construção. Isso é muito importante para a gente pensar a partir daqui. E aí, uma coisa que eu acho necessário, tá? Eu falo de se relação aberta e não monogamia, mas eu também não sou uma pessoa que vou agir de um jeito também colonizador
para querer dizer para vocês o que vocês devem ou não fazer, porque a vida é feita num processo. Vocês vão ter que se descobrir e vocês vão ter que entender o que o corpo e a vivência de vocês permitem no momento em que vocês estão. Não tem regra, não tem nada dado, não tem nada feito que diga tem que ser assim, tem que ser feita e pronto. Não é assim, sabe? Agora, eu acredito muito que o processo entre a relação aberta e a não monogamia seja um processo de travessia. O que eu chamo de relação aberta, eu não acho que é necessariamente uma não monogamia, não, tá, gente? Mas eu não acho que por isso é o fim do mundo. É o defeito da humanidade. Eu acho que muita gente que está casada, Brasil tem, se eu não me engano, há aproximadamente 76 milhões de pessoas casadas. É muita gente. Se eu não estiver enganada, né? É muita gente casada. Imagina que essas pessoas comecem a assistir os cursos e ver e leituras e sobre um monte de coisa e falar assim, tá, acho que eu quero ir para não monogamia e tal. Elas vão ter que se separar, vender a casa, dividir os bens, cada um fica com a criança numa semana e outra, só porque a partir de agora vai viver a não monogamia? Eu acho que não, honestamente falando, acho que não. Eu acho que dá para descolonizar o processo da relação, mesmo no casamento, mesmo numa coisa que já está pronta, já está feita, faz parte da sua trajetória, mesmo morando com outra pessoa, nesse ponto de vista que é, dá para descolonizar o que a gente vive? Se chegar num contexto e falar que não tem condição, aí é um outro processo, né? Porque aí também é de se pensar, se no nosso relacionamento não tem espaço para a gente colocar o antirracismo como uma prática, colocar a antitransfobia como uma prática, questionar o patriarcado, questionar a colonização cristã, questionar todas as outras coisas, se nossa relação não tem espaço para esses questionamentos, é porque essa relação está bem tóxica, né? Então aí já é um motivo a mais para pensar. Agora, se você coloca um processo de travessia, um processo onde você sai daqui e vai pensando como descolonizar, eu acho que abrir a relação costuma ser para muita gente o primeiro caminho. Só que é sempre bom lembrar, não é abrir a relação para manter ela só num relacionamento aberto, é para manter ela num processo de descolonização, e aí vai descolonizando o pensamento com o tempo, com o processo mesmo, e não se acomodar nesses lugares. E aí, algumas perguntinhas que vocês podem printar a tela também para responder depois, para responder numa reflexão pós-curso, ou para responder, se vocês quiserem comentar também. Chamar de namoro é um problema? E eu não vou responder nenhuma, tá? Vocês que vão pensar aí. Daria para repensar esse termo, tipo namoro, noivado e casamento? Quando a gente chama de namoro, a nossa relação recebe mais valor e seriedade? Se sim, será que não estamos buscando um modo de dar sentido ao que sentimos usando termos a partir de uma lógica essencialista? O que muda na relação quando ela deixa de ser um caso e passa a ser um namoro? O que diferencia relação de amizade e relação de namoro? É o fazer sexo que classifica a intensidade do que a gente sente? Ou é isso mais a expectativa da união que progride conforme se nomeia termos monogâmicos e capitalistas? É possível ter uma relação sem rótulos? Uma relação sem rótulos, ela é menos importante? É possível chamar de relacionamento um relacionamento de namoro sem aplicar sobre ele esse símbolo que a dinâmica monogâmica coloca? É possível namorar sem instituir noção de progressiva de afeto, em que as próximas etapas têm que ser cumpridas para validar o vínculo emocional? Pensem aí que a gente fica nesse campo. E aí agora a gente vai para a parte 2, que é para vocês comentarem, Fabiana ler os comentários, a gente fazer alguns comentários dentro do nosso tempinho. E convidar vocês, quem não conhece o livro ainda, Não Monogamia, Trânsito entre Raça, Gênero e Sexualidade, que Juan escrevemos. Está disponível na Amazon, está disponível na editora Telha também, no site da editora. Quem quiser saber mais do meu trabalho, tem a minha defesa de doutorado no YouTube, tem a minha participação no Café Filosófico, na Estação Livre, né, na TV Cultura, e tem meu podcast, como eu já disse, tem o meu blog e tem o Instagram. Sigam no Instagram, acompanhem as discussões, que vocês são bem-vindos. E mais uma vez, gente, não custa nada. Olha, aqui, nesse exato momento, nós temos 96 pessoas assistindo, só que foram mais de 600 inscrições, ou seja, muita gente ainda vai ver isso aqui ao longo do tempo. Não custa nada, né? Vocês chegarem agora aí, abrir o celularzinho de vocês, colocar Spotify, Devaneios Filosóficos, seguir. É só seguir, assim. Se vocês não gostarem, depois vocês podem desseguir, tá? Tá liberado. Mas dá um apoio pra gente, ajuda a gente também. E quem quiser no Apoia-se, também você pode apoiar meu trabalho, fazendo contribuições ali mensais, do valor que vocês quiserem, para ajudar a gente a manter também essa produção, que é uma produção muito extensa, mas que a gente faz com muita responsabilidade e muito cuidado. E é isso, muito obrigada.
Aqui tem algumas referências bibliográficas que eu usei para esse aulão e para outros cursos também. Quem quiser acessar, está disponível. E a gente fica aqui. E agora, Fabiano, é você. Voltou pra mim, né, galera? Peraí, vamos lá, gente. Nosso momento de conversinha. Não vale pegar todas as perguntas que a Andreone fez e trazer aqui de volta pra pedir pra ela responder, né? Mas assim, eu amei que uma pessoa que Gabi disse. Foi Gabi, falou aqui no chat, né? Amei as perguntas. Minha última conversa de bar sobre não mono teve essas aí. E essa diferença entre amor e amizade. Gera um bololô. Gente, eu achei que você pode printar realmente essas perguntas. E sabe aqueles jogos de perguntas que você precisa pra começar conversas? É um Sim, ótimo. Assim, com Andreoni já fez, certeza. além de uma aula incrível, Andreoni já fez vocês conseguirem, sei lá, se relacionar com outras pessoas de outras formas. Então, assim, realmente ela entrega tudo. Faz E, os cards, né, Mi? Você faz aqueles cards e coloca a pergunta e a pessoa tem que escrever sim ou não. Aí no 3 você vira a resposta. Ó, no 3 você mostra a resposta. Aí você olha lá um sim, um não e um sim, um não e um não. Você fala, tá, vamos conversar sobre isso então? gente, é Né? Eu acho ótimo. que tá. Estabelecendo já os limites ali, né? Tipo, já entendendo um pouquinho ali da pessoa, não que é isso, as coisas precisam ser fixas, né? Mas é bom também quando, não sei, é uma das coisas que eu ia conversar também, ia trazer, né, pra gente trocar ideia, mas o quanto que conversa, não sei, eu sou muito uma pessoa dos papinhos, né? Eu amo uma DR. Eu realmente sou a Então, pessoa da DR. Então, pra mim é assim, o quanto que conversar é importante nesse processo pra gente estabelecer ali, né? Tipo, como que é a sua monogamia? Porque é isso, existe uma pluralidade, né? Tipo, as pessoas são múltiplas, e aí a gente acaba tendo as nossas réguas pra dizer ali do outro quando a gente tá no processo de conhecer essa outra pessoa, né? E aí eu sempre, quando eu tô pensando nisso, tipo, independente da pessoa e tudo mais, sempre fico pensando como que a gente estabelece relação, né? Porque relação quer dizer estar relacionando com uma outra pessoa e não com a gente mesmo, né? E muitas vezes, dentro desses processos, né, eu sinto que a gente vai criando tanto significado para outra pessoa a partir de nós mesmos que parece que a gente está se relacionando com a gente e não com o outro. Então, é uma coisa que eu fico assim, trazendo, pensando muito, né, o quanto que a conversa é importante nesse processo. E eu gosto muito, Andriane, quando você diz da relação aberta, enquanto esse lugar também. Que é isso, gente, aqui ninguém vai vir com, ah, você é, você não é, você pode, você não pode, dá aqui sua carteirinha, dá não sua carteirinha, mas o quanto que é importante a gente pensar nesses sistemas enquanto sistemas. A gente pensa no capitalismo enquanto um sistema, a gente pensa no gênero enquanto um sistema, a gente. É isso, nada é natural, né? Então, as coisas estão inventadinhas aqui pra gente, a Andriane vai mostrando isso. Então, o quanto que é importante a gente problematizar, né? E ver que a gente tá vivendo sob algum tipo de regime. E o que que a gente faz em relação a isso? Então, mesmo que você não queira, sei lá, ficar com outras pessoas, mas é isso, tipo, não. Qual é o problema da outra pessoa ficar com outras pessoas, né? Tipo, e aí, até quando eu tô pensando, você trouxe Bell Hooks e Audrey, e eu tô lendo um livro da Audrey que é, assim, incrível, que chama Diários do Câncer. E é triste, mas, assim, nossa, ela traz coisas. É isso, a Audre Lorde eu acho foda, assim, o trabalho dela. E aí, a própria Bell Hooks, eu acho que ela ajuda a gente também a pensar nesse amor enquanto uma ação que requer muitas coisinhas ali que ela vai trazendo. E aí eu acho que ela não vai pra não monogamia, mas se você olhar para as coisas que ela tá dizendo sobre o amor, diz sobre a gente ter relações, né, que estão partindo de alguns princípios ali, né, de autonomia, de respeito, de amorosidade, né? Então eu acho que ajuda também a gente a pensar nesse amor de um outro jeito. Mas era tudo isso que eu queria falar agora, Andreone. Eu vou ler esses chats aqui pra você. E só um comentário disso, né, sobre DR, que é uma coisa interessante, que eu estava falando sobre isso ontem, inclusive, que às vezes a monogamia produz o lugar da DR como aquele lugar onde a relação já está por um fio e por isso, e só por isso você tem que ter uma DR. Aí quando as pessoas entram numa não monogamia ou quando alguém resolve ter um comentário mais expansivo sobre DR, toda DR parece que está sendo um término. E as pessoas têm medo. Nossa, mas você está terminando comigo? A gente vai terminar? Falei, não, a gente está conversando de uma coisa que está ruim agora. A gente quer conversar sobre. Então, esse medo da ADR, eu acho que vem daí, que não tem conversa, não tem discussão, e quando tem, é para falar assim: olha, assim não dá, eu vou terminar. Sendo que DR, nessas discussões de relacionamento, tinha que ser uma coisa quase que constante mesmo. Acho que não tem problema a gente se colocar nesse lugar de poder falar o que está sentindo quando está sentindo. Mas vamos lá, Mi. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu concordo 100% também, é isso. Tá tudo bem? Vamos falar que também tá tudo bem. Às vezes a gente precisa ter conversas pra lembrar que tá Uhum. tudo bem, né? Tipo, falar assim, olha, tô Sim. gostando muito dessa relação. O quanto a gente pode também conversar sobre a relação pra fora dos problemas da relação, né? Porque é isso, vão ter problemas, Sim.
Mas às vezes é muito importante a gente estabelecer ali algum tipo de conversa pra falar, olha, tá sendo massa me relacionar com você. Eu tô, tipo, achando isso aqui Exato. legal, eu tô me sentindo desse jeito. Então, tipo, é isso, né? Bom, gente, deixa eu fazer. Tem três perguntas aqui que eu já catei, e aí eu vou olhar mais pra mostrar pra Andreone. Sara, eu vi sua pergunta aqui, mas eu não entendi muito bem. Se você puder explicar um pouquinho melhor no chat pra mim. Sara utiliza os pronomes ela. Falou, foi bastante falado sobre a monogamia. Gostaria de saber mais sobre a monogamia. Aí eu não entendi se você gostaria de saber mais sobre a não monogamia ou sobre a monogamia. Se você puder me explicar aqui, eu agradeço. E aí, Alexandre falou: poderia falar sobre o local dos contos de fada na produção das subjetividades monogâmicas? Ai, gente, eu amo esse papo. E Mika utiliza os pronomes elo e tinha falado, né? Tem algum curso, vídeo ou material onde você explica melhor o diagrama que você mostrou, que tem círculos escritos, colonialismo, raça, gênero, etc. Queria ouvir mais sobre. E aí eu já aviso, Mika, tem no curso, que a gente faz mais completo. Mas para além disso, talvez Andrione tenha outras coisas. Ami, se você puder ir respondendo isso, eu vou dar uma outra olhada aqui no chat. Primeiro, sobre contos de fadas, a primeira coisa que a gente tem que saber é que é sobre a dominação masculina sobre as mulheres. Acho que é a primeira coisa. Contos de fadas é sobre estupro, abuso, sobre beijar a pessoa que tá dormindo, sabe? É sobre esse tipo de coisinha que tá por aí, sobre envenenamento por rivalidades, e etc. E é sobre uma entrega profunda do que isso representa. Só que a gente cresce ouvindo contos de fadas. A gente cresce ouvindo narrativas de que a pessoa especial para a nossa vida, ela vai chegar. Ela vai aparecer e ela vai nos salvar de um lugar onde era pura tristeza, dor, exploração e nos levar para um lar encantado. Só que para você poder entrar no conto de fadas, você também vai ter que se adequar às narrativas. Não adianta você querer ser a bela adormecida se você não for adormecida, se você não for higienizada dos seus afetos e emoções, se você não for aquela pessoa delicada, aquela pessoa assim totalmente desprovida de identidade. É isso que as pessoas querem? Talvez não, mas elas acabam sendo para que uma vez sendo, elas possam viver esse amor. Aí eu lembro aqui Adriana Ventura, quem quiser seguir, a página chama Adriana Ventura Oficial, e aí a gente está escrevendo um livro de um conceito que a Adriana cunhou, que chama a Síndrome da Escolhida, que eu estou tentando conversar com a Adriana para virar a Síndrome da Pessoa Escolhida, para não marcar tanto esse gênero, né? Mas o que que diz a Síndrome da Pessoa Escolhida? Diz sobre a pessoa ter que ser escolhida para que a partir deste momento essa pessoa tenha o seu amor validado. Só que não são todas as pessoas. Não é todo gênero. Quem escolhe não é todo mundo que escolhe. Quem escolhe é quem tem menos marcadores sociais da diferença, e na narrativa dos contos de fadas é o homem, é o príncipe. Ele escolhe. E aí a gente aprende a partir daí que ser uma pessoa escolhida é ser uma pessoa que tem o seu afeto e seu desejo legitimado. Você pode viver 30 anos com a pessoa, enquanto não pediu em casamento, não é um relacionamento sério. Você espera a vida inteira por esse relacionamento sério, porque você tem que ser escolhida por aquela pessoa e tal. E acho que os contos de fadas, os romances da Disney, vêm nesse lugar de produzir, primeiro, essa higienização do nosso desejo. A gente tem que tirar vários componentes para poder se adequar a essa narrativa. E depois é isso, você vai ter que ser uma pessoa passiva de ser escolhida por alguém. E quando você quer ser escolhida por alguém, você faz o impossível. Você demonstra o que você nem tem, você cria ferramentas, cria uma estética totalmente real para demonstrar o que você não tem só para ser escolhida. Aí entra no love bombing, entra nessas dinâmicas todas que a gente está falando. E aí, né, gente, tenso. Porque sempre vai ter alguém que vai ter que ceder. Sempre vai ter alguém que vai ter que cortar pedaços. E eu falo sempre que não tem coisa pior nessa vida, subjetivamente falando, psicologicamente falando, do que você ter um desejo, ser um desejo seu, natural, de existência, que te define enquanto pessoa, e você ter que podar isso só para caber num espaço por pertencimento de grupo. O adoecimento que vai vir a partir daí é de tal modo que você vai passar até a acreditar no amor romântico e na monogamia. E quando pergunta dos esquemas de colonialismo e tudo, tem no Café Filosófico minha participação, que chama A Construção do Desejo do Amor nas Relações Interraciais, e lá eu faço toda uma abordagem bem mais continuada sobre isso, e quem quiser saber sobre isso na não monogamia especificamente, aí a gente tem um curso que chama, aqui na Brava, né, que chama Não Monogamia e Colonialismo. Eu não lembro mais o nome, mas é sobre pensar os efeitos do colonialismo sobre as relações afetivas. Então, os impactos, os efeitos, sabe? Mas é não monogamia e colonialismo. Tem um outro curso que aconteceu recentemente, que chama Entre a Raça e o Afeto, o Nojo.
E aí tem meu podcast, tem meu livro, estou escrevendo um outro livro também que vai sair ano que vem, que chama Ensaios sobre o Colonialismo, Desejos, Fé e Subjetividades e Corpos em Disputa. E a gente vai construindo essa narrativa. É isso, Ami. Não, e uma coisa que quando você foi falando, né, me lembrou muito que é sempre uma discussão que acontece dentro dos cursos, quando a gente está dizendo disso, né, que é esse momento da paixão, né? O que que a gente faz? Uhum. Tanto que assim, gente, vocês me aguardem, porque no ano que vem eu tô organizando aqui um rolê que vai ser não monogamia para emocionades. Porque tá todo mundo precisando disso. Eu vou chamar Andreone, Caru, Amanda Palha, sei lá, vou chamar a galera ali, ó, da não monogamia, só a galera pra gente discutir o que que faz com a emoção, né? Nesses momentos que parece que tudo desorganiza um pouco. Mas eu acho que é isso, né? Uhum. O lugar da paixão nisso, enquanto essa paixão que se sofre, né? Tipo, para mim sempre foi muito colocado nesse lugar, assim, sempre foi uma angústia sentir esse lugar que parecia que era isso. Eu tava tentando ali fazer algum tipo de conquista ali do outro, não necessariamente eu tava sendo eu mesmo, né? Porque você tá num momento de conquista, o outro também tá mostrando alguma coisa e ninguém tá vendo ninguém, né? Ninguém tá se relacionando com ninguém. Eu tô me relacionando comigo mesmo, com as projeções que eu inventei na minha cabeça, a pessoa tá se relacionando com, sei lá, o que ela inventou de mim. Então tem toda uma complexidade disso, assim, dentro desse momento apaixonades, né? E aí eu acho que isso também é uma coisa interessante pra gente pensar quando tá pensando numa monogamia, porque é isso, né? O que que se faz com toda uma rede, amigos, pessoas, não sei o quê, e aí você tá lá, assim, super envolvido, querendo viver um negócio, não sei o quê, não sei o quê, mas ao mesmo tempo pensando sobre isso, né? Porque eu acho que também tem essa diferença, quando a gente tá só vivendo uma coisa e não tá refletindo sobre qual é a estrutura que tá compondo ela, é uma coisa. Quando a gente tá vivendo já pensando, nossa, isso aqui que eu tô passando tá meio complexo, né? Já é outra coisa, assim, né? Então, não sei se você gostaria, eu poderia falar um pouco sobre isso, porque eu gosto muito de ouvir sempre, né? Sou uma pessoa emocionada. Mas é isso, eu concordo. Eu vou só concordar. Dizer que ano que vem tem muita coisa por aí, supostamente um curso no SESC sobre não monogamia está em trânsito. Vamos ver o que vai acontecer. Mas também, gente, vamos, né, ler outras perspectivas. Igual quando me perguntar, me indica livros sobre referência sobre não monogamia, eu falo, leia o mundo. Lê qualquer coisa. Se você ler contos de fadas, você vai estar aprendendo sobre monogamia e não monogamia. Se você lê um livro, sei lá, sobre iluminismo, com esse olhar crítico, você também vai estar aprendendo. É sobre a gente aprender a identificar processos, identificar padrões, sabe? Dá para pensar bastante coisa, assim. É isso. E tem mais uma pergunta aqui de Gabriel. Gabriel, se o sistema capitalista está estruturado na monogamia e nos papéis de gênero instituídos por ela, é realmente possível superar totalmente a monogamia estando nesse sistema? Achei ótima pergunta, Gabriel. E aí, também, só para voltar nisso, Sara tinha falado, né? Foi falado bastante sobre a monogamia. Gostaria de saber mais sobre a não monogamia. Então, acho que a gente falou também bastante sobre não monogamia, mas não sei se é alguma coisa específica, Sara, que você quer saber sobre monogamia, que também dá pra direcionar um pouco, mas eu vou jogar aqui pra Andreone, o que que ela faz. Essa coisa, né, do capitalismo, não monogamia, monogamia, eu não sei, eu não tenho tantas esperanças rápidas de que a gente vai sair do capitalismo agora, assim como eu não tenho esperanças profundas de que o racismo vai acabar amanhã. Só que se a gente deduzir que é porque uma coisa não está acabando e então a gente tem que manter, aí a gente vai ter que deduzir que a gente tem que continuar matando mulheres, travestis, pessoas trans, pessoas LGBT. A gente tem que assumir que pessoas negras têm que continuar se sendo mortas pelo Estado, que esse aparelho policial, que só essa semana a gente já viu centenas de atrocidades, que não é exclusiva dessa semana, que foram filmadas, só isso, elas só foram filmadas, é assumir que como o aparelho policial não vai deixar de ser assim tão cedo, tem que parar de lutar contra a escala 6 por 1, porque o capitalismo não vai acabar, né? Então, eu acho que pensar que se vai acabar ou não vai ajudar muito a gente agora. Não sei se vai acabar, de fato. A monogamia está dentro do capitalismo, ela está. Mas quando a gente fala de descolonizar, a gente está falando não de retornar um período, por exemplo, eu vou retornar a não monogamia para o período antes da invasão europeia nas Américas. Não é lá que a gente quer chegar. Ninguém vai viver como as pessoas viviam naquela época, porque não existe mais aquilo. É outra transformação social. Mas o que que é? Como que eu faço para desfazer o que tem nas possibilidades que a gente tem? Para mim, isso é descolonizar, é fazer o que é possível, o máximo que a gente puder fazer. Não é sobre mudar o mundo para o jeito que a gente quer. Isso a colonização já fez para o jeito que ela queria. A gente tem que desfazer o possível que a gente faz e só isso, e a gente só faz isso em rede, né? E para comentar sobre monogamia, não monogamia, aí eu acho que seria um curso inteiro, né?
Mas é mais ou menos o que a gente conversou até agora, que a não monogamia não é sobre número de parcerias, é sobre a gente romper com essas lógicas de dominação, de controle do corpo, do desejo, do afeto, mas é pensar economia, Estado, religião. Não monogamia é sobre a gente pensar uma série de coisas. Por isso que muita gente preguiçosa na internet quer falar só sobre sexo, porque é mais fácil. Só sobre com quem transa, embora isso é importante. Falar sobre isso eu acho que é fundamental dentro do debate não monogâmico mesmo. Porque a gente está materializando a vida ali no contato com a pessoa. Não tem como dizer, não, para de falar sobre sexo e etc. Não, não precisa parar de falar. Aí a gente tem que só que falar também a partir de outras perspectivas, que faz parte do processo, entende? Mas quem quiser o curso tem. E, de novo, tem sei lá, uns 18 ou 19 episódios no meu podcast só sobre isso, que ainda está no começo, né? Eu comecei gravando, ainda não gravei nem 10% do que eu gostaria. Mas aí, sem condição material, fica difícil também. Aí a gente vai fazendo o que dá também e o que é possível. Não, gente, Andreoni tem uma produção que, assim, entrega absolutamente tudo. Uma produção neurótica, né, amigo? Não, olha, é uma duplinha aqui nós mesmo que vou dizer uma coisa, gente, que é isso. Mariana fez uma pergunta aqui no chat. É possível ter filhos na não monogamia? É possível ter Com filhos na não certeza. monogamia, com certeza. Mas com certeza. Com certeza é possível. É possível ter filhos da não monogamia, é possível se relacionar com pessoas que têm filhos da não monogamia, e é inclusive um lugar de desconstrução esse de se relacionar com pessoas que têm filho na não monogamia, porque a gente também vai pensar o cuidado da criança na rede. Não é, eu me relaciono com a pessoa que tem crianças e ela se vira com a criança porque eu me relaciono com a pessoa e não com a criança. Não, você se relaciona com a rede, né? E é possível sim. É, de novo, gente, se relacionar com uma pessoa só não faz de você uma pessoa monogâmica. Se relacionar com 10 não faz de você uma pessoa não mono. Ou você é, ou você conhece, ou você já foi uma pessoa que foi traída. Ou você traiu, ou você conhece alguém que foi traído, ou você foi a pessoa traída. Todo mundo tem esse envolvimento porque, e tô falando de monogamia. Então não é sobre esse lugar da parceria de números, não é sobre morar com ou não. Até porque tem várias pessoas monogâmicas casadas com famílias paralelas, né? E aí a gente olha Brasil. Qual que é o cenário do Brasil? Isso foi ano retrasado, mais de 5,5 milhões de mães solo. Estado monogâmico, eu tô falando, sabe? Então, dá para ter sim, e a gente consegue produzir isso. Não é dizer que as pessoas que têm criança são obrigadas a ter alguém para cuidar, não é sobre esse lugar de cuidado obrigatório, de providência, mas tem esse lugar da rede, e é importante ter. É importante saber isso, senão a gente vai fazer a prática monogâmica, que é, por exemplo, olhar nos aplicativos, pessoa tem 2 filhos? Não, não quero. Tem criança, eu não quero. Porque aí é o descarte monogâmico sendo colocado em prática de novo. E acho que a gente não está buscando por isso, espero, pelo menos. Exatamente. Não, e aí é isso, né? Igor até falou aqui no chat, a monogamia entrega filhos sem pais. Então, quando eu comecei a ver, também pensei nisso, assim, é isso, a estrutura, né? Monogâmica, ela é feita para que alguns corpos, e aí esses corpos, geralmente corpos femininos, né? Mulheres cis, pessoas trans, não sei o quê, mas que estão ali dentro desses lugares de cuidado, né? Que vão ser as pessoas responsáveis por esse cuidado, mesmo que casades, né? Muitas vezes continuam sendo as pessoas mais responsáveis por esse cuidado. E a gente sabe que isso é, assim, né, não é nenhuma novidade, são todos os dados que aparecem, enquanto que é um trabalho sobrecarregado, né, para mulheres, por exemplo, né, mulheres cis. Então, é isso, assim, tem toda uma complexidade. E eu fico pensando também, Andrane, que para as pessoas, porque é isso, muitas vezes você tem algum apoio familiar, né? Tipo, quando essa família é constituída, assim. E aí você tem, sei lá, tia, mãe, não sei quem, que vai dar conta disso, né? E aí eu fico pensando para as pessoas LGBTs, por exemplo, o quanto que muitas vezes esse espaço familiar ele não é uma possibilidade, né? Então, quanto mais a gente fala disso, mais eu fico assim, às vezes acham que a não monogamia não é para as pessoas dissidentes, eu fico pensando, é muito mais, é para as pessoas dissidentes, né? Seja em qual grau Sim, for a existência desse sistema, mas é isso, como que a gente consegue estabelecer outros tipos de rede, né? De cuidado. sim. Eu não estou falando para pessoas normativas e hegemônicas, não é o meu interesse. Se elas quiserem ouvir e se desconstruir a partir daí, eu acho legal mesmo. Mas eu estou falando para outros corpos que aprenderam que não têm direito a ser amado, que não têm direito a ter uma vida afetiva digna. Estou falando para essas pessoas, né, que estão nesse lugar. E também para a gente começar a pensar como o capitalismo ele coloca as extremidades como inúteis, crianças como inúteis e idosos como inúteis, porque você tem que ter produção capital, né? Como é que chama a pessoa ativa, economicamente ativa? Não é assim que eles falam, que as pessoas estão produzindo para o capitalismo. E aí a gente olha para as crianças, né?
e acha que criança não tem autonomia, não tem agência, não tem escolha, não tem desejo, que são seres ali sob controle. Isso, na verdade, é uma prática de produzir essa criança que vai crescer para o sistema de controle. A gente tem que dar esse lugar de colocar a criança também como um ser que sente e que pensa, e o idoso também. Coisas que não entram nos debates, geralmente. Corpos infantilizados, né, num geral, assim, né? Esse lugar Sim, da criança sempre é um lugar que exige essa tutela, né? Essa tutela de dizer sim. de um jeito muito específico. E aí, Ana E perguntou na aqui uma vez. heteronorma, a mulher também entra como um corpo infantilizado, como um Exato. corpo infantilizado, né? Ana fez uma pergunta que eu amei aqui, André. Amizade Hum. colorida é não monogamia? E aí, assim, vou dizer que várias pessoas que eu beijo na boca eu chamo de amigo. Então eu não sei. Mas diz aí, Eu faço uma André. outra pergunta, tá? Eu faço uma outra pergunta. As amizades que vocês não beijam, elas são sem cores? Porque eu acho meio triste isso. Já pensou? Só porque eu não beijo uma amizade, ela não tem cor, né? Então acho que toda amizade devia ser bem colorida, bem da bandeira LGBT, igual tá aqui assim, bem viva mesmo, porque a amizade é um lugar de muita importância, muito acolhimento, de muita troca. Aí só porque eu não transo com essa pessoa e não beijo, aí é amizade sem cor. Acho que é mais sobre isso, né? Então acho que a partir dessa lógica, uma amizade colorida pode ser, só que a sociedade chama mesmo, né? Isso aí é bom a gente colocar. A amizade chama mesmo amizades coloridas, só nesse sentido de que ela tem um valor a mais, só porque ela não é só uma amizade, é o pau amigo, a pepeca amiga, tudo amigo, a bunda amiga, e aí vai nesse lugar, né? Que é só nesse lugar de sexualizar. E é mais pra gente pensar nesse termo. Então, no sentido monogâmico, não é no monogamia. No sentido monogâmico, a amizade colorida é mais uma daquelas categorias lá de valoração. No sentido monogâmico. No sentido não monogâmico, todas as amizades deviam ser coloridas. Para quem gosta de cores, para quem vê monocromático, pode ser monocromático, mas ela tem que ter o mesmo valor, independente de ter sexo com ela ou não, né? Eu acho que aí a gente cai nesse lugar que muitas vezes, que acho que foi o tema do aulão, né? No Dia dos Namorados, dos namorados, no caso, que foi quando a gente tava pensando em rótulo, né? Então, pra que separar uma amizade que você beija na boca de uma amizade que você não beija na boca? E por que separar uma amizade de uma pessoa que você beija na boca ou não beija na boca, né? Então, talvez É, também pensar sobre, assim, às vezes, óbvio que é isso, cada pessoa vai fazer o seu caminho ali, gente, nada, tô dizendo assim como uma regra, mas eu acho que é importante a gente pensar também como que tá nomeando as coisas, né? Porque o nome, ele também exerce, a linguagem, ela exerce, né, significados. Então, as coisas mudam sim. a partir da forma como a gente tá nomeando, né? E aí também, né, pensando na materialidade concreta da vida, a gente sabe que muda algo quando a gente transa com uma pessoa ou não, só que a questão não é que essa amizade é melhor ou pior, ela é diferente em algum grau. E ser diferente faz parte de todas as amizades. A amizade que eu tenho com o Fabian é diferente da amizade que eu tenho com o Caru. Mas a amizade com o Fabian não é melhor ou pior do que a amizade com o Caru. Ela é diferente porque Fabian é uma pessoa, Caru é outra pessoa, né? As tretas e as fofocas são bem compartilhadas, na verdade, mas as coisas podem ser diferentes sem precisarem ser melhores ou piores. E isso a gente não está preparado, tipo, a gente aprende que a diferença marca um valor. E aí a coisa desanda, porque aí a gente vai ficar atribuindo valores pela diferença. Por isso que esse negócio de inclusão e etc., que a sociedade tem, no fundo não é inclusão das diferenças, porque a diferença não é bem-vinda. A diferença era colocada, na verdade, como um problema, a pluralidade é um problema para o capitalismo. Quando a gente inclui a diferença no processo. Então, a diferença não é um problema, ela é uma necessidade. Quando a gente fala dessas coisas, né? Só que é difícil a gente desconstruir nesse lugar, só que não é impossível. Essa é a diferença. O colonialismo não venceu. Porque se ele tivesse vencido, não teriam pessoas negras lutando por direitos, não teria pessoas trans vivas, as mulheres não teriam se emancipado, embora pouco perto do que precisam e devem, mas que já é muita coisa considerando a história que a gente tem. A vivência que a gente está tendo ainda marca um lugar que a colonização não venceu. E isso é importante ter em vista, né? Não, a gente tem que contar da gente vencendo também, né? E Como que são tem, as sabe? de resistência, né? Porque é isso, tipo, tem gente aqui, né? Se tá havendo resistência, tem outra A coisa que última romântica do século XXI ganhou 4 prêmios no último Multishow, entendeu? Ali, tem que mostrar que é tem isso. travesti cantando, mesmo que seja amor romântico. Ok, eu vou passar esse pano levemente, mas tem travesti negra ganhando 4 prêmios diante de um monte de gente cis branca. Tem gente trans entrando na universidade, tem gente trans amando.
Tem gente trans transando, tem gente negra descobrindo lugares possíveis, ganhando o prêmio Jabuti, por exemplo, né? A Cláudia Regina ganhou o prêmio Jabuti naquele livro Exu Mulheres. Então tem os lugares que estão acontecendo e a gente tem que olhar para isso também. Então, quando eu falo da não monogamia, quando eu falo desse lugar de descolonizar, o meu objetivo é muito mais falar sobre descolonização, anticolonialismo. E a não monogamia é uma das vias de pensar sobre isso. Por isso que centralizar na ideia de sexo e ou não sexo, com quem trans ou não, é pouco. É pouco. O meu filho está assistindo aqui, né? E Hum. aí ele falava assim, que a USP faz um monte de coisa pela USP, mas isso é pouco, tem que fazer mais. Aí eu tô pegando a frase, a citação, dizendo que é pouco. Se a gente está falando só sobre relação afetiva sexual e número, é pouco, tem que, né, dar um passo. É isso, gente. É pouco. Quando for assim, quando ela estiver no mesmo bar, é pouco isso daí, galera. Vamos fazer mais. Então, é isso. Mas, Coloca a André, referência entre parênteses aí, ó. Mais Santos 2022 é pouco. É pouco. Pode falar que é pouco mesmo. Tem que pedir mais. não esqueçam das referências, viu, galera? Inclusive, quando se tiver pegando alguma coisa aqui da Ah, Holanda, verdade. né, se for citar alguma coisa num rolê, Uhum. texto que vocês fizeram, não sei o quê, não esqueçam de dar os créditos aqui para Andreone, né? Porque é isso, muitas Porque vezes a esse própria ano, produção né? de conhecimento é apagada nesse lugar, né, Mi? Já passou é, por isso. Esse ano a gente deu esse curso, aí de repente uma pessoa que assistiu esse curso estava lá no Blue Sky e de repente a pessoa fala: Nossa, mas a pessoa está publicando um texto sobre não monogamia, eu vou entrar, porque a pessoa colocou um link do Medium. O título é chamativo, aí essa pessoa foi lá e clicou e abriu. Quando ela começa a ler, ela fala: Nossa, mas eu já vi isso aqui. Eu já vi essa sequência. E é a mesma sequência que eu usei no curso, a mesma, com os mesmos exemplos, as mesmas informações. A pessoa só copiou tudo. Tudo, tudo. E meu nome apareceu uma foto lá embaixo, não disse que o texto foi copiado do curso, só tinha minha foto. E eu falo, mas olha só que palhaçada. Não que o conhecimento me pertença, né? Mas é, de novo, falar sobre essa apropriação de conhecimento de pessoas não brancas que está acontecendo por aí. Exatamente, galera. Não, é isso. Se for usar, não esqueçam de citar, né? Falar tudo bonitinho. Mas duas coisas só pra gente fechar aqui, Ami. Tem uma pergunta que eu vou fazer, Hum, que é de Mayra, mas já vou chegar nela, só comentando isso que você estava trazendo, né? Que tem uma coisa que, quando estão contando das narrativas, né, de grupos que estão fora das hegemonias, né? E aí são classificados enquanto outros, né? Outros por essas hegemonias. aham. Mas tem esse lugar, né, que é uma coisa bem colonial que os processos fazem de uma homogeneização, né? Os grupos que permitem ter complexidade são os grupos hegemônicos. Pra gente é isso, tipo, todo mundo aqui é isso daqui. Então as narrativas trans são só as narrativas de dor e sofrimento. São esses clichês que tem aqui. Para as pessoas negras é isso daqui, para as pessoas PCDs é isso daqui, para as pessoas. Então é sempre se fecha, né? E reduz o que são essas experiências plurais, porque é isso não permite, né, uma possibilidade do ser, né? Tipo, não deixa com que a gente seja. Então, é muito interessante quando a gente tá pensando nisso, inclusive quando a gente tá pensando a não monogamia, pra gente não cair nos manuais, né? Em algo tipo, uma narrativa única, um jeito certo, um não sei o quê, porque também é isso, né? São complexos. E aí, quando a gente tá pensando junto com gênero, com raça, com classe, com sexualidade, com corpo-normatividade, vão ter outras coisas que vão compor, né? O que são essas dinâmicas. Aí, pra fechar, a mim, Mayra, dúvida mega presente nesse momento da vida. Como nos relacionamos não sexualmente, sendo não monogâmicos com pessoas que são monogâmicas? Os valores são muito distantes e se atravessam. Ah, gente. Quando a gente fala de relação, de até mesmo relação afetivo sexual, tem muita gente não mono se relacionando com gente mono. A pergunta é, dá certo, não dá certo? Eu falo, olha, gente, cada caso é uma complexidade e não tem resposta. Agora, como que a gente se relaciona mesmo não afetivo sexualmente? Aí depende demais do quanto que a nossa, primeiro, a nossa tolerância, a nossa saúde mental, a nossa condição de pensar sobre isso nos permite. Porque senão a gente pode, porque eu sempre faço exemplos que vão de outros lugares para outros lugares. Por exemplo, uma pessoa negra vivendo a branquitude com pessoas brancas. Ela vai ter que se aproximar de pessoas brancas, se ela quiser, que estão, no mínimo, tentando desconstruir essa ideia de branquitude. Eu não vou ficar num grupo de pessoa branca que não tem o mínimo de desconstrução. Eu quero que vão embora com seus navios de volta para a Europa, entendeu? Então, na monogamia, é a mesma coisa. A pessoa super, super monogâmica não aceita uma discussão, não aceita uma contradição e não aceita nada disso e acha que a gente é errado, que tá.
né, num lugar totalmente promíscuo e sujo, foda-se, vai embora, não tem espaço aqui. A vida é complicada demais para a gente ficar dando tempo para pessoas que não estão nem aí para uma desconstrução. E não é sobre intolerância, não, porque eu não acho que a gente ser obrigado a aceitar a violência das pessoas é ser intolerante, né? A gente não aceitar não é intolerância. Eu não vou chegar convertendo pessoas para não monogamia. Não é meu interesse, até porque eu não ganho nada com isso. Eu gosto quando as pessoas se entendem e percebem por elas próprias que dá para fazer coisa diferente, porque aí a mudança é efetiva. Convencimento tem igreja, a igreja está aí para isso. E aqui não é sobre igreja. Então, como que a gente faz para fazer esse convívio? Às vezes você não faz. Às vezes você só não faz. E uma sugestão de ouvir para vocês, que nós estamos chegando no finalzinho de ano, né, dia 7 de dezembro. Família é um tema que ferve agora na cabeça de todo mundo. E quem é trans, quem é uma pessoa que não está nas conformidades sociais, vai ter que enfrentar famílias, e quem é não mono vai enfrentar família, talvez. Escutem um episódio que está no meu podcast que chama Quando Desistir da Família. Porque a gente tem que aprender isso, a gente tem que aprender a desistir. Aprender a desistir dos relacionamentos, das pessoas, dos lugares tóxicos. E aí tem um outro episódio lá mais para trás no meu podcast, que eu acho que é o 33, não sei, que chama A Desistência enquanto uma ferramenta colonial, anticolonial. Desistir também é um ato anticolonial. Então, esse lugar de que eu tenho que me dar bem com todo mundo, não tem nada. Ninguém tem que nada. Vocês têm que fazer o que é possível, o que dá, vocês conseguem viver. Então pensem aí, tá te ofendendo, tá te machucando, tá um monte de coisa? Não façam isso, não fiquem. Não fiquem em lugares que te falaram que tem que ficar só para ser gente boa. Não é sobre ser gente boa, entendeu? Quer namorar pessoas monogâmicas? Aí é com vocês também. Vocês vão ter que arcar com as responsabilidades, se virar. Não existe certo e errado, existe possível. É isso, né? Um cuidado com o outro, mas sempre um cuidado com a gente mesmo também, né? Como que a gente tá dentro dessas relações e como que é isso? A gente Total. também é ensinar essa lógica cristã, assim, né? Muito colocada também nesse. Você precisa passar por várias dores, né? Pra provar alguma coisa, você precisa ter esse lugar do sacrifício e tudo mais. E é isso, né? Também mais uma logiquinha ali colocada pra gente que a gente pode repensar isso, né? Ver outras formas de fazer isso. Então, é isso. Tá, você falou, desistir é o meu hobby. É isso, gente. Desistam mais. Pra quem quiser entrar num assunto sobre fracasso, amanhã vai ter esse aulão na Brava, que é com Mitzi Queiroz, que se chama Poéticas do Fracasso. Então, é isso. Para ex-fracassades e muitas pessoas que já estão ali fora dos sistemas hegemônicos, né? Já começam dentro de um lugar de fracasso para esse sistema, né? E aí, o que a gente pode fazer com isso, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante. E vou deixar o link aqui do Apoia-se da Brava, deixar o Instagram de Andreone também, tudo aqui no chat pra vocês e a gente pode ir dando tchau. Vai dando tchau aí pra mim, Andreone, que depois eu chego. Gente, obrigada por estarem aqui este sábado. A gente conseguiu cumprir aqui nosso horário para não acabar tarde para vocês. Se vocês irem lá almoçar, fazer a comidinha e arrumar a casa, eu vou arrumar a casa um pouco ainda. Mas obrigada por estarem até aqui, até esse momento, trazendo muitas conversas. Acho que essas discussões do chat, infelizmente, a gente não consegue ler todas, mas, né, é sempre muito bom. E, de novo, vão lá, sigam a gente nas redes, vão lá no podcast. E vamos pensar, né? Abrir a mente. Como eu sempre pergunto, você já parou para pensar? Ami, obrigada também pelo espaço, né? Pelas discussões, pelos comentários. E estamos aqui encerrando né? Encerrando cursos da Brava em alto nível aqui. Obrigada. Perfeito, Ami. Não, eu espero, talvez, assim, se você tiver espaço na sua agenda, que no dia 12 a gente esteja junto, mas vamos ver se isso vai ser possível, né? Porque eu sei que é uma agenda concorrida, mas no dia 12 vai ter uma festinha de encerramento, assim, rolê de encerramento da Brava, Olha, né? Quem vai aí conduzir é a sim, Caru, gostei. que inclusive, como vocês viram, faz parte da rede de fofoca das amizades aqui. Com Então, certeza. é isso, né? Então, Caru vai fazer a condução desse encontro, vai ser no dia 12 às 7 horas também. Inscrições gratuitas, tem opção de colaboração, né, voluntária para quem puder. Então, para vocês aqui, ó, que estão vendo o curso, que já tem algum contato com a Brava e tudo mais, estejam lá com a gente, porque a gente vai falar de umas coisas legais também, vai falar de relação, vai falar de algumas coisas assim e vai, obviamente, né, entender como que foi esse ano da Brava e falar de algumas coisas pro ano que vem. Mas é isso, sem esse rolê muito institucional, porque aqui a gente não é desse jeito, né? A gente vai só realmente se emocionar de juntos e tá ali no Zoom E tá ali no compartilhando. Zoom compartilhando. É isso. É isso? Beijo, galera. Beijo, gente. Até Obrigado por mais. estarem Até aqui. breve.
Até breve. Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve. Até um próximo episódio.